Não há nada de errado com seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial. Longos dias e belas noites, queridos ouvintes. Aqui é o investigador Andrei. E hoje nós vamos reabrir o caso Roswell. Vamos finalmente descobrir se existiu um OVNI? É realmente um balão meteorológico? A gente vai descobrir hoje. Para me ajudar, temos aqui ele, nosso cético de plantão, Lucas Balaminuti. Olá, galera! Esse é o assunto que eu mais esperei pra gravar em todos os Mundo Freaks. Eu tô piradaço aqui. Vamos que vamos. E temos aqui também nosso queridíssimo Believe, Rafa Jacana. Rapaz, revisitando esse caso, depois de 200 programas retornando a esse tema aqui, e vai ser uma explosão de cabeças hoje. Hoje o Andrei tá nervoso que não sabe o que eu vou fazer. Olha o medo agora, hein? Meu salvaguarda é a edição, que o cara, se o Rafael endoidar, eu consigo fazer com que ele nunca tenha existido. Que nem o Roswell. Não, calma, vamos começar o debate em breve. Vamos comentar então sobre esse famoso caso ufológico, talvez o mais icônico caso ocidental que a gente tem notícia e que, obviamente, né, a gente vai debater bastante sobre ele e vamos finalmente descobrir se é farsa ou não, se é uma ficção inventada por ufólogos para vender livro ou se é realmente, temos aí uma conspiração envolvendo o governo americano e os extraterrestres. Logo depois dos recadinhos, a gente já volta. Estamos começando o recadinho do podcast número 201. Prometo que vou ser bem rapidinho. Primeiramente, agradecer a todos os pauteiros que elaboraram essa pauta maravilhosa. E se você quiser dar continuidade a este podcast, você vai lá no apoia.se/confidencial e, caso possa e caso queira, você tem a chance aí de financiar a gente nesse financiamento coletivo mensal. De até R$4 você consegue aí entrar nos nossos grupos secretos, onde vocês recebem notícias antes de todo mundo. Você pode acompanhar gravações ao vivo, ver pauta antes de todo mundo, ajudar nas pautas, inclusive. Além, é claro, obter descontos em coisas legais que a gente vai estar lançando aí em breve. Enfim, é uma grande festa aí pra todo mundo. E também avisar pra vocês que o ponto G da queridíssima Ira Croft, cofundadora deste projeto, né, Mundo Freak Confidencial, ela abriu um Padrim, né, que também é um financiamento coletivo mensal lá pro ponto G. Eu acho importante salientar porque eu sei que é meio complexo de entender, é que às vezes a pessoa pode estar pensando: Andrei, você tá querendo que a gente doe 2 vezes? Um pra você, outro pra Ira? A questão não é essa. Se eu quisesse mais dinheiro, eu pedia pra vocês doarem mais, porque afinal de contas também paga taxa lá no dela. É que esse dinheiro, a gente sempre tenta imprimir bastante transparência para tudo que a gente tá fazendo. Esse dinheiro vai diretamente pro projeto ponto G e para a sobrevivência dele. Então, eu vou fazer aqui uma loucura e falar, e vou ser bem claro com relação a isso, que é: se você apoia o Mundo Freak porque gosta do ponto G, é a hora de você trocar. Você pode tirar de boaça, não vou ficar chateado. Não fico chateado com ninguém que tira, na real, né? Pelo contrário, eu sou muito agradecido. Se a pessoa conseguiu dar um pouquinho pra gente durante um tempo, depois desistiu por uma série de motivos, não tem nenhum problema. Mas se você quiser fazer essa transição e ir lá pro ponto G, eu estou incentivando você a fazer isso. E por mais até que você até goste de todos os projetos, eu até prefiro que você faça isso, porque eu pessoalmente, acho que o ponto G, ele é um projeto super importante e ele precisa estar aí. O ponto G precisa continuar existindo. É um projeto super importante, cultural, histórico, né? Mais sério do que aqui o que a gente faz, não é mesmo? E com um objetivo que agrega muito mais as pessoas, né? Que é conhecer mulheres através da história que, enfim, deram suas vidas e deram seus trabalhos aí pra engrandecer a humanidade que pouca gente conhece.
essa proposta é muito legal. São podcasts bem curtinhos, então vai lá na nova casa do Ponto G, que é o preciosamadalena.com.br. Eu vou deixar o link não só desse site, como também do Padrinho das Meninas aqui no post desse episódio. Então, repetindo, entrem lá no padrinho.g e comecem a apoiar, que é um projeto super importante. Pra finalizar, temos aqui um recado super especial, que é o seguinte: vocês vão perceber, não só pela abertura que vocês acabaram de passar, eu imagino que talvez vocês estejam um pouco horrorizados, porque talvez não estivesse esperando por isso, mas cara, foi uma mudança necessária, mas eu vou falar de todas as mudanças que o podcast vai ter a partir desse 201, lá na área de contatos imediatos. Então vai lá, depois que terminar esse episódio, continue escutando, que aí eu serei seu guia para a internet, não é mesmo? Como dizem os memes. Então é isso, bora lá para esse episódio icônico e espero que vocês curtam. Vamos lá, galera. Eu acho muito difícil alguém que nunca viu um filme de ET, vê série, desenhos animados, não conhecer pelo menos o nome Roswell, né? Inclusive, é até interessante porque antes dos acontecimentos, né, lá da década de 40, do final da década de 40, o Roswell era conhecido como uma das capitais do laticínio dos Estados Unidos, né? E depois dos acontecimentos, dos supostos acontecimentos, vai se popularizar como uma cidade aí onde você poderia encontrar extraterrestres cheias de conspirações e tudo aí, né? A gente vai ter isso amplamente debatido na cultura pop e literatura ufológica e coisas nesse sentido. Inclusive, por exemplo, lembro bastante quando eu era moleque, passava o desenho Roswell no Cartoon Network, que depois passou um tempinho na Globo, que depois da TV Globinho passava, que era bem legal, era um desenho bacana, terminava com uns plot twist bem louco, que o cara que era o cara que comandava a Área 51, na verdade, ele era um alienígena infiltrado, que tu só descobria nos últimos episódios. Era bem legal. Era mais legal que o do MIB, inclusive, né? Olha, eu até, cara, não, eu gostava bastante do desenho do MIB, né? Aquele desenho da MTV, ele não era da MTV, da Multishow? Eu não lembro. Acho que era do Multishow. Eu gostava também, mas não vejo hoje em dia, cara. Deixa lá na sua memória. Tá bem guardado. Sério? Você viu recentemente? Você não curtiu? Sério, não curti, cara. Não dá mais. Eu lembro que um dos episódios desse desenho do Homem de Preto, eles tiraram quase completamente o roteiro do terceiro filme deles, que é aquela história de que o Kay teria ali um passado apagado de viagem no tempo e tal, rolava tudo isso, é bem modificado, mas é quase um dos cernes de um dos episódios. O segundo, inclusive, tem algumas coisas legais também sobre isso, mas, enfim, a gente vai falar bastante sobre o Homem de Preto aqui nesse episódio. Inclusive, é muito interessante porque Roswell e todo o debate que gira em torno dessa conspiração, a gente vai ter aí nomes ícones de até outras conspirações que merecem episódios próprios, alguns a gente até abordou como Majestic 12, mas, por exemplo, o projeto Blue Book, amplamente discutido aqui no Mundo Freak, e tantos outros, a própria Área 51, que merece um episódio. Não acredito que a gente não fez ainda, depois de 200 episódios, não fizemos ainda, a gente tem que fazer sobre a Área 51. Pra quem não lembra, o nosso episódio número 1 do Mundo Freak Confidencial é sobre o Roswell, né, onde tá eu, Rafael e o Léo, ex-mitocôndria, Rafael Jacaúna. Depois de 200 episódios, você mudou sua perspectiva sobre esse caso? Primeira pergunta, Jandre. Não precisa dar spoiler, você pode falar que mudou ou não. Vamos lá. Se eu mudei a perspectiva, não completamente. Ainda acredito que OVNIs tem alguma coisa a ver ali, mas agora acho que essa conspiração está muito mais complexa do que a minha visão antes, tá? Tem muitos detalhes novos que eu não tinha acesso, que eu não pesquisei lá em 2012, 2013, acho que 2012, algo do tipo. Eu preciso abordar esses temas aqui para ver. E com certeza o Lucas vai trazer essas observações que eu vi e a gente vai debater sobre isso. E aí, Lucas, você que sempre quis gravar esse programa, com essa empolgação, por que você gosta tanto desse caso? Eu adoro esse caso, porque ele é o Ufologia 101, né? Você entra ali na faculdade de Ufologia, a primeira matéria que você pega é Roswell. Aconteceu ou não? É o caso que, quando você vai conversar com qualquer pessoa sobre ufologia, é o primeiro caso que vem à tona, é o primeiro caso que a galera quer conversar, é sensacional. E ele é o primeiro caso que a galera lembra, porque ele é realmente um dos primeiros casos de ufologia como a gente conhece, né? Tirando ufologia antiga e ufologia Idade Média, esse
tem o Flying Saucer, o disco voador, e depois tem Roswell. É onde começa a ufologia, né? Ele praticamente pariu a ufologia. Sim, sim. E talvez ele, por ter começado em Roswell e ter começado dessa forma tão problemática, hoje a gente tem essa ufologia caótica e cheia de teoria da conspiração como temos hoje, né? Porque já começou assim desde Roswell. E eu gostaria muito, assim, de ter uma oportunidade de destrinchar essas teorias da conspiração e dissecá-las e olhar o que tem por trás delas, André. Cara, e isso que você tá falando é muito interessante, porque realmente, se a gente analisar esse caso ponto por ponto, a gente vai ter diversos elementos em comum com vários outros casos. E aí a gente pode especular se Roswell inspirou outros casos, se isso começou a se tornar meio que um modus operandi, né? A gente pode ter diversas especulações sobre isso. Mas realmente, ele é um caso icônico e que abriu aí o mar de teorias e de conspirações e da ufologia como a gente conhece hoje. Antes de Roswell, a gente poderia até citar que existia uma ufologia um pouco mais primitiva, no sentido de que existem poucos relatos da forma como a gente conhece hoje, é como se fosse um antes e um depois. E aí vai entrar essa popularidade tão grande aí na ufologia, que vai se estender para a década de 60 e 70. Mas, antes disso, Rafael Jacaúna, a gente tá falando aí de 1947, Estados Unidos. O que estava acontecendo com o mundo nessa época? Puta que pariu, cara. 47... A gente estava ali nas vésperas da criação da ONU, toda aquela discussão pós-Segunda Guerra Mundial, dos acordos sendo firmados. Por incrível que pareça, o Brasil foi um elemento importante aí nessa época, mas não tinha ainda bomba de hidrogênio, ainda não tinha começado exatamente como a gente vai conhecer a Guerra Fria. Ela estava naqueles preparativos, estava na quentinha a Guerra Fria, né? Estava ali no banho-maria, esquentando. A bomba de hidrogênio americana não tinha sido inventada, ela vai ser inventada no início da década de 50. Então nós estávamos aí com as notícias boas. O mundo parecia que daí pra frente ia ser algo bom até a Guerra da Coreia começar na década de 50, começo de 50. Mas até então estava recuperando-se da Segunda Guerra Mundial, tecnologias novas sendo descobertas, desenvolvimento de coisas, descobrindo coisas novas ali na Alemanha, Rússia tendo notícias, Estados Unidos avançando. Tava tenso, mas tava gostosinho, eu acho. Eu poderia resumir assim. É bom a gente falar que a Segunda Guerra Mundial termina em 45, então 47 são apenas 2 anos depois, né, do término da guerra. E em 45 rolou o primeiro teste da bomba nuclear, né? É bom a gente falar que a gente tá falando aí sobre já armamento nuclear, e por mais que a gente vá falar algumas especulações sobre principalmente essa coisa do projeto Mogul, né, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, que vai ter tudo a ver com esse assunto. Antes de mais nada, é bom a gente falar que o perigo, né, Rafael, você tem noção quando que os russos vão fazer o primeiro teste deles nuclear? Rapaz, acho que foi 55. É que o perigo que, como né, a Alemanha foi invadida pelos russos, vários documentos, e eles meio que, pelo que eu entendi, né, pelo que eu entendi nas minhas aulas de história de muito tempo, enquanto eu tirava os cochilos, era que os nazistas, eles arranharam ali um início de era nuclear ali, eles não conseguiram fazer, pararam no V2 mesmo, e só que os russos estavam com essa parada aí e estavam de olho também, né, então eu acho que existia uma preocupação quanto a esse armamento nuclear. O primeiro teste dele estava marcado para julho de 49, mas ele só vai ser realizado em agosto de 49. É o Pervaia Monia, se eu não me engano. É o primeiro raio, o primeiro strike, que eles chamam, né? Você vai ter em 47 um monte de coisa importante acontecendo nos Estados Unidos também, né? Você tem o começo da doutrina Truman, você tem o plano Marshall entrando com tudo, você tem o X-1, o primeiro teste de foguete a quebrar a barreira do som, você tem também o National Secure Act de 47, que o Truman vai usar para repaginar completamente o exército americano, né? Vai criar o Departamento de Defesa, como a gente conhece hoje, a CIA, e vai dar o pontapé pro começo da Guerra Fria, né? A partir daí é Guerra Fria. Porque os primeiros efeitos, só pra gente, como o Andrei falou do projeto Mogul, que a gente vai falar mais tarde, os primeiros efeitos da doutrina Truman, ele vai vir principalmente em 50, quando o casal Julius e Egerton Rosenberg vão ser presos e aquela coisa toda, o negócio vai começar a se agravar e se espalhar mais pela América. Mas em 47, eu tinha esquecido que era 47, pensei que era 49. Começa esse medo soviético, essa coisa toda. Então toda essa atenção girando em torno de espionagem estava assim se desenvolvendo. Se a espionagem já era muito desenvolvida para a Segunda Guerra Mundial, quando ela acaba, a espionagem não cessa. A espionagem, ela aumenta, ela entra numa crescente muito grande, justamente
para saber o que o outro está fazendo. Os Estados Unidos quer saber quando os soviéticos vão entrar com essa tecnologia nuclear. Que é questão de tempo, né? Exato. E os soviéticos querem descobrir mais rápido ainda como os americanos conseguiram. Então ali é um jogo de nervos, mas em termos de mundo, aparentemente estava melhor, até a criação da ONU no ano seguinte, 48. E é o ano de nascimento do Stephen King. Olha aí a conspiração. Tudo a ver, né? Stephen King e os UFOs, né? É bom a gente falar, né? Mas enfim, eu acho que é interessante porque o estudo da história, ele é muito engraçado, porque, obviamente, depois que você faz uma faculdade sobre isso, eu imagino que vai se tornar muito mais complexo. Mas quando você tá na escola, parece que existem certos marcos. E é interessante que o fim da Segunda Guerra aí, existe meio que esse ar de mudança de um zeitgeist, vamos colocar assim. Isso eu acho muito interessante, né? Então, existem muitas coisas síncronas aí acontecendo. E na área da ufologia, a gente vai ter aí Roswell pra iniciar essa ufologia contemporânea, como a gente citou lá atrás, né? E a gente tem vários momentos da história relacionados a isso. Sei lá, por exemplo, vamos comentar aqui a virada dos anos 2000. Parece que o mundo muda, né? Mas eu acredito que é muito mais uma percepção do que realmente alguma coisa que, enfim, faça sentido. Afinal, caos domina. Na virada dos anos 2000 foi coincidência o século começar justamente com o ataque das Torres Gêmeas e tudo muda a partir daí. Para muita gente, alguns historiadores, alguns autores abordam justamente isso que tu falou, que o século XX ele vai ter o início histórico mais preciso com o início da Primeira Guerra Mundial, em 14. Porque até então tinha um conflito lá na Rússia, o negócio aqui, mas em termos de mundo, estava muito igual ao século XIX. Depois de 14, você vai ter toda uma diferença na realidade. Atrasou um pouco. No século XXI, Torres Gêmeas, justamente no ano de virada. Então, a história, ela tem algumas coisas curiosas do tipo, mas não são tantas assim, eu acho. Na noite de 2 de julho de 1947, a região de Corona, a 120 quilômetros de Roswell. Foi uma região assolada por uma forte chuva nesse tempo. E é interessante porque, dentre os sons e os trovões, o fazendeiro Mac Brazel, ele é aí o epicentro de todas essas alegações. Ele trabalhava no rancho Foster, que era localizado próximo à Corona. Ele ouviu uns ruídos diferentes, meio bizarros, né? Entre lá os trovões da tempestade. No dia seguinte, o Brazel, ele foi acompanhado de seu vizinho. E aí é interessante que o nosso pauteiro, o G.R. Machado, ele fala que algumas versões diferem. Alguns falam que não foi o vizinho, mas o filho do Brazel, do Mac Brazel, que teria com ele. Então existe aí umas versões aí, mas vamos colocar aqui como vizinho. Eles saíram a cavalo para averiguar as condições do rancho após a tempestade, para verificar se não prejudicou alguma coisa e por aí vai. Se o gado tava pastando tudo bonitinho. Em determinada parte do rancho, o Mac Brazel encontrou destroços do que ele achava ser uma aeronave. Eram escombros de metal espalhados por dezenas de metros quadrados ali na região. E eles resolveram recolher parte daquilo e investigar. Só que o interessante é que eles deixaram guardado na casa, lá no rancho, e não mexeram nisso até o dia 6. Ou seja, passaram-se 4 dias após essa descoberta, quando eles foram levar esses destroços até o xerife. Eram fragmentos esquisitos que eles falavam que era resistente à martelada, apesar de ser algo parecido com um alumínio, bem fino, né? Não é fino, de uma espessura bem... Parecia o papel alumínio que tua mãe usa aí pra fazer a costelinha, que a gente sabe, né? Mas era bem parecido, só que eles falavam que era resistente ao calor e a marteladas, então era algo meio esquisito. Além disso, eles falaram que existiam ali algumas inscrições como se fossem hieróglifos. Muita gente tenta puxar essa coisa do eram dos astronautas falando que eram hieróglifos, mas acredito que tenha sido apenas uma medida de comparação. Uns símbolos estranhos de cores diferentes, né? Um verde, um rosado, um roxo. Eles levaram pro xerife e o xerife contatou, obviamente, a Força Aérea de Roswell, que trabalhava ali na região. E eu vou perguntar pro Lucas. Lucas, Roswell é conhecida por ter aí uma força aérea relevante? O que você acha? Sim, é assim. Lá por Roswell, nos arredores, né, é uma área muito desolada, tem várias cidadezinhas pequenininhas bem separadas uma das outras, e é o lugar perfeito para você fazer teste de cunho nuclear, de tecnologia de aeronáutica, de balística, esse tipo de teste. Era normal acontecer teste ali nos arredores de Roswell, e esses testes vêm desde o final da Primeira Guerra Mundial, quando o Truman vai fazer a remodelagem do
Departamento de Defesa americano, Roswell vai receber uma bolada de grana para aumentar, expandir a quantidade de bases e testes de cunho militar que aconteciam ali na região. Então, se tinha alguma coisa para dar errado, era por ali que ia dar, cara. Sim, com certeza. E aí, é interessante porque quando a gente fala sobre Roswell, quando você entra nesses blogzinhos mequetréfica, que é Mundo Freak, quando você entra no blogzinho mequetréfica, o que você acha? Você acha uma série de alegações, testemunhos, pesquisas, comprovações, fotos, desenhos e tudo. Só que muitas vezes esses blogs, eles não se dão o trabalho de explicar a timeline de todos esses eventos. E eu acredito que grande parte da complexidade de Roswell se deve por causa dessa mistura, porque parece que tudo foi achado e foi estudado da mesma forma desde sempre, quando não. Muitas das coisas que a gente vai alegar mais pra frente vai acontecer só na década de 90. Até o momento, a gente tem esse fazendeiro, né, esses fazendeiros, esses rancheiros que acharam esses supostos destroços, eles levaram até as autoridades locais de Roswell, o xerife falou, olha, isso não é da minha alçada, entrou em contato ali com a base aérea de Roswell, então a galera veio averiguar o que estava acontecendo. E é interessante porque a gente vai falar sobre dois nomes aqui. O primeiro deles é o Major Jesse Marcel. E esse cara, o Marcel, ele vai ser de extrema importância, principalmente no futuro, com relação à ufologia. Então, guardem esse nome. E também vai estar ali o Coronel William Blanchard, que ele vai ter mais importância e mais destaque nesse primeiro momento. Que pelo que dá a entender, obviamente, acho que até pela patente. E agora eu tô fudido, porque Coronel e Major, qual é a diferença? Coronel acima de Major. Por ordens do Coronel Blanchard, esse Major Marcel e outros soldados, eles escoltaram o McBrazel de volta pro rancho. Falou, ó, me mostra onde você achou isso aqui, esses destroços que você achou. E aí, o Blanchard acabou enviando amostras de material apreendido pro aeroporto militar de Fort Worth pra análise. E olha que interessante, ouvinte, aí eu acho que isso a gente vai abrir pro debate. Porque no dia seguinte em que você tem aí os militares visitando a fazenda e tudo, o McBrazel, ele acompanhou os oficiais e tal, nesse campo de escombros. É dito que o campo de escombros descrito pelo Marcel tinha entre 1,2 km de comprimento e entre 60 metros e 90 de largura. É um rasgo, né? Um grande rasgo. E esses escombros seriam desse material metálico que é bem fino, que parece esse papel alumínio bem resistente. E o interessante, e que vai trazer um pouco dessa dicotomia, né? Porque existe uma confusão aqui, que é no momento onde isso cai pra imprensa. Porque o que acontece? O oficial de relações públicas da base de Roswell, Walter Haut, e a gente tá falando aqui do cara que é o oficial de relações públicas da base de Roswell, né? Da base militar. Ele chega, ele recebe ordens do próprio Coronel Blanchard, o cara que tava ali comandando essa operação. Ele foi ordenado a comunicar à imprensa sobre a queda de um disco voador. Eu não tô falando que a imprensa interpretou mal. Não. Literalmente, o cara que tava ali a comando daquilo que o exército estava fazendo, chegou, falou pro cara de relações públicas mandar uma nota pro jornal falando que era uma queda de disco voador e que os destroços estavam agora sob posse dos militares da base. E aí, Lucas Balaminuti? Tu percebe duas paradas aqui já. A primeira coisa é que tem uma escalada de ranking militares para que esse problema tá passando, né? Alguns militares foram chamados, a galera lá do William Blanchard, né? Do Coronel William Blanchard, e de cara isso já subiu todos os rankings do militar e foi lá para cima, pro mais alto, né? E você percebe que tem uma preocupação deles com isso, então é alguma coisa importante. É difícil a gente falar que não é importante. A segunda coisa que a gente percebe é que você tem uma total falta de aptidão dos militares nessa época, de como se relacionar com a mídia e com o público leigo. Porque se você chega e fala que é um disco voador, de cara, você só vai causar histeria. Não tem como não causar histeria, né? Acho que ninguém imaginava que fosse tomar proporções em cadeia nacional. Isso em uma semana foi parar em todos os noticiários americanos. Mas mesmo assim, você chegar e falar que é algo não conhecido, com conotação de que seja algo de outro planeta, pro público leigo, chega até a ser uma falta de responsabilidade, né? Uma falta de tato, de saber como lidar com esse tipo de situação. É a primeira vez que eles estão lidando com isso e eles não fazem ideia do que eles estão fazendo. E aí, Rafael? Cara, eu achei fantástico, tá? O cara... Quando você vê o caso por um todo, a história do disco voador já vinha de incrível a sincronicidade. Já tinha acontecido um caso há 2 ou 3 semanas antes e a palavra disco voador estava no imaginário de todo mundo. Alguém, que eu não lembro exatamente o nome, infelizmente, viu uma aeronave estranha, ele descreve essa aeronave de uma forma e acabam colocando na imprensa a palavra disco voador. Com isso, estava nesse imaginário. Quando vai cair
essa notícia aí para os militares, eu fiquei... lógico, isso é nitidamente que os militares falaram e depois desmentiram porque viram que falaram merda. Porém, tem uma coisa importante que não dá pra desconectar. Quando o cara descobriu que caiu, ele pode ter se cagado de uma forma que ele falou, puta que pariu, descobriram o nosso projeto secreto. O que a gente fala? Fala, caralho. Aí viu a notícia no jornal e falou assim, puta merda, fala que foi um disco voador com essa porra, tá esquecendo nosso projeto secreto que a gente não quis ir lá retirar. E meteram essa. Alguém depois falou, vocês estão comendo merda. Disco voador, filha da puta. Literalmente, né? O cara em inglês. Seus filha da puta desfaz. Só que tem o seguinte, como já chegou lá no alto comando, não foi de sopetão que o cara mandou disco voador, eu acho que essa ideia de terem se desesperado e ter falado de primeira que era um disco voador é um pouco mais complicada. Talvez o Lucas vá falar sobre isso, mas eu tô mais tendencioso, não sei porquê, talvez, em acreditar que os caras falaram que era um disco voador porque era o que eles acreditavam que era mesmo, e depois foram inventar essa história, ou foram verificar e viram que posteriormente seria outra coisa. Mas naquele momento, eu acho que os caras, os militares ali, realmente acharam que era algo extraterrestre que tinha caído. E você pode trabalhar com essas duas hipóteses, né? A primeira é, tinha alguma coisa que eles estavam tentando esconder, então eles falaram qualquer merda ali pra tapar o espaço, ou eles realmente achavam que era um UFO, né? Eu acho que eles não acreditavam que era um OVNI, um UFO, porque os destroços que eles encontraram, eles não tinham nenhum formato específico de nave espacial ou nada desse tipo. Eram pedaços pequenos, pedaços finos, destroços muito curtos, espalhados. Era uma coisa pequena, cara, você conseguia pegar com a sua mão, assim. Não tinha nenhum grande destroço no formato de um casco de nave, um formato de turbina, ou nada desse tipo. Não tinha... Eram destroços esquisitos, mas nada que te levasse à conclusão de que é algo alienígena ou algo fora desse mundo. Eu acho que eles, talvez, cara, o problema é que eles usaram o termo UFO, objeto voador não identificado, OVNI. E de falar UFO aqui, UFO ali, alguém confundiu o UFO com Flying Saucer e na hora de falar com a mídia falou a palavra errada, cara. E daí pra frente foi só furdúncio. Tá, calma aí. Mas aí, acho que a gente tem que aqui definir que tudo bem, a imprensa não é exatamente, né, o tipo de órgão, né, a base da sociedade mais que a gente pode confiar, mas... Idônea, né? Mais idônea. Mas eu acredito que, vamos lá, era o jornal local de Roswell, eu acredito que é um salto muito grande passar de UFO pra disco voador. Eu também acho, mas eu acho que, assim, por causa da falta de preparo deles em se comunicar com a mídia de massa, eles falaram qualquer coisa, assim, eles foram negligentes, eles não tiveram cuidado de explicar. Olha, aconteceu isso, aquilo, a gente coletou tanto de material, são 81 números de escombros, por exemplo, pesando não sei quantos quilos, dessa forma, desse material. Tipo, eles não deram esse tipo de informação, eles falaram qualquer coisa. Eu acho que foi muito mais a negligência, a falta de preparo deles que causou esse furdunço todo. Mas eu acho que é legal a gente levantar aqui que o jornal local de Roswell não tem culpa nenhuma no cartório, porque eles não estão aumentando o ponto, eles estão realmente reportando o que for dito pra eles, né? Até porque se é uma nota oficial do exército, não é do tipo, um cara do exército com um sobretudo ligou naquela da noite e falou, vocês vão publicar. Não, é uma nota oficial, né, caralho? Você pode pegar a qualquer momento, né? Eles não estão exagerando, eles não estão sendo sensacionalistas aqui, né? Eles estão realmente abordando de forma bombástica, mas eles estão abordando o relatório que os militares fizeram. Eu acho que depois que tu chega o exército e fala, acho que a gente tem um disco voador aqui, eu acho que eles têm o direito de ser sensacionalista nesse caso, né? Quando você vê as fotos dos destroços, você fica muito com cara de como é que eles acharam que isso era disco voador, cara. Parece que explodiu o fogão da sua mãe. E saiu voando frango pela casa, sabe? Com papel folhado. Não, mas vamos lá. É que aqui a gente tá colocando a nossa cabeça de décadas de filmes de ficção científica. A gente tem que pensar com a cabeça do cidadão da década de 50. Vamos lembrar, por exemplo, que foi em 38, 9 anos antes,
eu não sou de exata, mas eu acho que é isso, que o Orson Welles transmitiu a Guerra dos Mundos e tava redneck dando tiro pra cima pra acertar disco voador, né? E aí foi realmente um caso de histeria coletiva. Eu não sei, cara, eu acho que é plenamente viável que alguém dessa época, sem ter toda essa base, esse escopo da ficção científica, principalmente quando a gente tá falando de estética, visual, esse tipo de coisa, confundir isso e tal. Mas enfim, não vamos colocar os carros na frente do bois. Eu só gostaria de deixar aqui uma pequena curiosidade que a gente já falou aqui outras vezes, inclusive, que o cunho disco voador, ele é cunhado 2 meses antes do que acontece em Roswell. Acabei de falar essa porra. Não, sim. Só que eu errei, eu falei 3 semanas antes. E aí eu gostaria, só antes de explicar essa história, quer dizer, depois de explicar essa história, eu vou até fazer uma pergunta pra vocês, mas só explicando pro ouvinte, caso não saiba, rolou que um empresário tava ali com seu avião e ele acabou tendo contato, né, um contato imediato, acho que a gente pode falar assim, oficialmente, apesar desse termo só ser cunhado depois, com um objeto voador muito esquisito. E aí, olha que interessante, ele falou que era um objeto que é muito dito que ele comparou com Pires, só que isso foi a imprensa sendo a imprensa depois. Mas, na verdade, ele citou como objetos convexos que o movimento deles lembrava como se fosse um pires projetado sobre a água, batendo na água. E isso é interessante porque ele usou isso da maneira para descrever o movimento do objeto e não o seu formato. Em si, ele falou que o formato do objeto era algo convexo e muito fino, de uma maneira que, dependendo do ângulo, ele era quase invisível ao olho nu e que ele brilhava bastante, né? Aí a gente tem um dos relatos modernos aí que cunhou esse termo disco voador. A imprensa viu, né, o cara comparando com um pires, e o flying saucer é isso, né? A gente traduziu pra disco voador, mas seria aqui uma tradução um pouco mais próxima, será como um pires voador. Seria o mais próximo. Vocês acham que essa confusão aí do exército possa ter sido causada por causa desse furor dessa história aí do pires voador? O que vocês acham? Porque eles usaram o mesmo termo, né? Tipo, de 2 meses, 3 semanas, enfim. Pouquíssimo tempo antes, né? Eu acho que com certeza, cara. Eu acho que, aliás, é por isso que eles usaram o termo. Eles estavam com tanto isso na cabeça, devia estar todo mundo comentando, né? Ali tinha a base da Força Aérea. Aí você tem o Arnold, que é um piloto lá de Idaho, falando que ele viu objetos passando pelos vales e que eles giravam, que eles se curvavam e que eles diminuíam, aumentavam de tamanho, faziam manobras radicais pelo céu. A galera da Força Aérea tava todo mundo empolvoroso com isso, né? Só se falava nisso naquela época. Inclusive, um dos relatos que eu li sobre esse assunto da criação do termo é que o camarada disse que o objeto que ele viu voando, ele tinha uma cauda. Isso é, ele não era exatamente um disco sem rebarbas. Parece que ele tinha ali uma cauda e na hora da descrição final virou um prato de torta voador. Na ilustração que ele fez depois, né, ele parece muito mais com uma asa de morcego ou um bumerangue com uma pequena cauda no meio do que um prato voador, né? É que a imprensa bateu tanto nessa palavra, flying saucer, que pegou na cabeça de todo mundo, né? Cara, e é interessante isso, porque a gente tenta imaginar o porquê, né, a gente tá debatendo isso, por que os militares fariam isso pro dia seguinte, e literalmente no dia seguinte, eles retornam, né, com essa nota, eles falam que foi um erro, e que na verdade aquilo se tratava de um balão meteorológico, né? Um balão que você faz testes relacionados a essa questão da meteorologia, previsão, esse tipo de coisa. Por que será que houve esse erro, né? Então a gente debate bastante sobre isso. Vocês já deram opinião, eu particularmente acho que, concordando aí com o Lucas também, o governo em si, não que eles não tinham preocupação, mas eles provavelmente não tinham ainda um protocolo exatamente. Então, quando eles anunciaram isso e causou esse furor, provavelmente eles viram que não era tão simples esse tipo de coisa. Sendo, enfim, se eles acreditassem ou não que era um disco voador. Porque também eu acho muito estranho. Pera aí, gente, vamos esconder aqui essa história e vamos falar uma parada extremamente fantástica, do tipo, eu vou colocar aqui esse teste bomba nuclear. Aí teve uma galera que viu uma coisa lá longe e a gente tem que criar uma história pra falar. Vamos falar que é um dragão? Aí tu fala, caralho, que porra é? Tipo, você vai atrair muito mais atenção do que, às vezes, até se você falasse a verdade, não sei, talvez, né? Então eu acho meio esquisita essa relação toda. Até porque, Andrei, ali era verão, né? E no verão o americano tem muito essa tradição de fazer trilha e acampar. Aqui as trilhas são muito, muito, muito badaladas no verão. A galera
vai pelas montanhas e leva tudo na costa e vai acampando. A galera passa de às vezes até 3 semanas acampando, né? E depois que eles anunciaram isso, o que veio do mundo inteiro, cara, do mundo não, né? Dos Estados Unidos inteiro, gente acampar em Roswell pra ver disco voador, não tá na história, cara, mas vinha gente com mochila na costa. Era a corrida do ouro. Do exatamente. Todo mundo queria acampar em Roswell pra ver o próximo disco voador, né, cara? Tava todo mundo olhando pro céu agora. Se eles queriam acobertar qualquer tipo de teste, eles perderam toda aquela região, né? Sim, exatamente, né? E aí, talvez, a gente especulando naquele episódio passado que a gente falou sobre os OVNIs do Pentágono, né? Que eles tinham aquele projeto de 12 milhões, etc. Se a gente fosse construir uma narrativa ufológica, daria pra gente interpretar que o governo americano amadureceu a sua forma de contato com o público, né? Do que tipo de informação eles querem passar pro público e da forma como ele faz isso. Dá pra ver claramente aí que eles estavam meio que patinando com relação a isso. A gente tem algumas imagens, vou colocar no post aí, desses destroços, né? E aí vocês julguem o que vocês acham que é, né? O interessante que eu quero salientar é que Roswell acaba aqui. Quando a gente tá falando próximo da década de 50, 1947, até o momento é isso. O que você tem a mais vai ser adicionado depois, e aí a gente pode até debater de maneira suspeita, com prova ou sem prova, beleza. Mas tudo que a gente vai ter após isso é quase como uma reconstrução do que estava rolando naquela época, porque no geral o caso é esquecido até 30 anos depois. Isso só vai voltar na década de 70. Então, para ver como que, apesar de extremamente importante para a narrativa ufológica, tá longe de ser uma história cheia de detalhes, cheia de informações, cheia de testemunhos. O que a gente tem é um pouco dessa confusão exatamente que eles estavam achando. Se bobear, eu chuto até alto. Se bobear, se não fosse os próprios militares fazendo essa bola fora, provavelmente isso nunca teria deixado de ser um balão meteorológico. Ia passar despercebido, né, cara? Se eles falam só caiu um balão na fazenda de alguém, morreu ali o assunto, né? Ninguém nunca mais vai falar disso. Exatamente. Eu acho que é importante mencionar aqui, André, que a gente só vai descobrir a posição oficial do governo americano sobre o que aconteceu ali na década de 90, quando eles vão fazer uma reformulação da CIA e eles vão reabrir um monte de projeto secreto que eles tiveram na Guerra Fria. Você está ouvindo Mundo Freak Confidencial. Vamos lá, gente. É interessante porque de toda essa história de Roswell, a gente tem que falar um nome aqui. E esse nome é Stanton Terry Friedman. Ele é um físico nuclear, só que além dele ter esse trabalho, que é extremamente sério, né? Ele tem esse outro trabalho, que aí vocês questionem se é sério ou não, que é o entusiasta da ufologia, né? Em que ele curte bastante. Eu tô falando de uma maneira meio jocosa e tal, mas é interessante porque muitas das vezes quando a gente fala assim, o que é ufólogo e tal, muitas vezes a gente descaracteriza certos relatos relacionados a isso por causa, sei lá, o cara não é da área da ciência, por exemplo. Nesse caso, não. Ele é da área da ciência, né? Então, lá pra 1978, esse Stanton, o Friedman, vamos chamar ele de Friedman. Dr. Friedman, ele é doutorado em física, Dr. Friedman. Dr. Friedman. Isso não é qualquer pé de chinelo redneck, né? A gente tá falando de um cara que estudou só ao nível doutorado. Sim, mas exatamente isso que eu tô querendo falar. E ele já estudava ufologia, já se interessava por ufologia, já tinha pelo menos uns 10 anos que ele já tava estudando e tal. Então ele é um cara, ele durante muito tempo, né, ele foi bastante ativo relacionado a esse tipo de coisa, né, inclusive dando palestras, escrevendo livro, entrevistando pessoas e por aí vai. Cara, eu acho que eu falei bosta, ele não é doutor, não. Ele não é doutor, não? Não, ele só é físico nuclear, mas ele não é doutor. Olha esse filho. Ele só é físico nuclear? Ele não é qualquer pessoa, né, ele tem um bacharelado e um mestrado em física nuclear lá em 56. Bem, o Friedman é o cara que redescobre o caso Roswell, né? Ele vai se aprofundar nessas pesquisas, então ele tem um legado bem extenso na ufologia. Então a gente vai falar sobre Majestic 12, que a gente já gravou um episódio, eu vou deixar aí no link pra vocês. A gente vai falar sobre diversos projetos Blue Book, a gente acaba citando por cima algumas vezes, mas a gente não tem um episódio específico, mas a gente tá sempre citando, né? Então, assim, eu não vou entrar em muitos detalhes, principalmente que essa pauta ela tá bem grande, e ela se aprofunda
em algumas coisas nesse sentido, mas só pra sentir que ele é um cara que ele é bastante ativo com relação a isso. Mas é interessante é que ele faz algumas entrevistas relacionadas ao que tava acontecendo aí. Então, por exemplo, o Major Marcel, que a gente citou lá atrás, o Friedman, ele chega pra esse cara e faz uma entrevista com ele, no qual ele fala abertamente que era um disco voador aí na década de 70. E mais do que isso, ele abre diversas coisas, fala sobre posição do governo, sai num livro e acaba também caindo num tabloide bem famoso. Essa entrevista vai sair no National Enquirer e lá, acho que em 68. Esse National Enquirer é um dos piores e mais sensacionalistas e absurdistas tabloides americanos. É o tipo The Sun. Não, pior. Nossa. Quando você vai em loja de departamento ou uma mercearia, tem os tabloides aqui, né? E tem Mercearia. Mercearia, lojinha de comprar bisnaguinha. Mas você não encontra o National Enquirer. National Enquirer você encontra nos piores lugares que a humanidade vai, sabe? Tipo um puteiro. Sabe? Você vai encontrar o National Enquirer quando você vai naquela posto de gasolina suja, quase abandonado no pé da estrada, sabe? E praticamente toda a capa do National Enquirer é uma teoria da conspiração diferente. É muito engraçado isso. E eles ficam revivendo essas teorias da conspirações antigas, assim, né? Porque antes eles lançavam essas teorias da conspiração. Foi por causa dessa entrevista do National Enquirer que Roswell se tornou Roswell. Porque ela foi um furdúncio lá no finalzinho da década de 40 e todo mundo falou disso. Mas essa história de Roswell morreu na mídia por muito tempo. Foi quando o National Enquirer publica essa entrevista que isso volta a ser pauta na boca de todo mundo, né? Então, se você curte teoria da conspiração... Pauta na boca de todo mundo? Foi virar assunto de boca a boca, né? Se você curte teoria da conspiração e você tem neurônio pra gastar, cara... Só pra dar risada, pega umas capas do National Enquirer aí no Google que você vai chorar de dar risada. Não fala isso, que já teve gente falando sério sobre o flúor na água com sapo transexual. Falando sério, Lucas. De Hillary é uma reptiliana de outra dimensão pra baixo. É esse o nível. E é interessante porque mais pra frente, lá em 89, então a gente já tá encabeçando aí quase, década de 90, o Friedman, ele entrevistou o Glenn Dennis, que teria trabalhado como agente funerário. E aí, se você entra nesses blogs de Mequetrefe, você vai puxar esses relatos desse agente funerário como se fosse algo que tava ali acontecendo, todo mundo de olho, e porra, isso é um relato mega certo e mega sério, e não é bem assim. Isso vai acontecer quase 50 anos depois. Esse cara poderia, talvez ele fosse realmente o agente funerário da época, só que ele dá aí, esse Glenn Dennis, ele dá aí vários relatos extremamente pouco concretos, vamos colocar assim, né? Ele fala sobre que ligaram pra ele, que teve um telefonema no dia da visita da fazenda. Ele falou que ele, como trabalhava na agência funerária, ele falou que um militar ligou pra ele e chegou e falou, eu tô precisando aí de uns caixões, mas eles têm que ser herméticos, vocês fazem? Tem que ser pra uma, tipo, do tamanho do tipo infantil, né? Uma estatura menor. E o militar pede 3. Ele fala, vou ligar amanhã e tu me confirma se tem. E aí ele oferece toda essa narrativa a mais que vai dar que seria nessa narrativa 2 discos voadores e que teriam corpos encontrados. Isso vai reaquecer pra esse lado da narrativa. Então o Glenn Dennis, ele oferece. Só que, por exemplo, ele não dá muitas datas, ele não dá muitos nomes. Um dos nomes, por exemplo, que ele dá é de uma enfermeira que teria trabalhado ali no hospital da região ali, onde teria sido levado esses supostos corpos, e ela teria sido ali um contato com eles, eram amigos e tal. É dito que teriam até tido um caso e por aí vai. E ela fala com ele de que realmente tinha uns corpos lá. Ela chega a fazer uns desenhos desses supostos alienígenas, e ele mostra esses desenhos. E aí ele dá o nome da mulher. E é engraçado porque o nome dessa mulher é muito bom. Naomi Maria Self. Não, mentira. Acreditei agora, hein? Cara, eu tenho esse cara, mas assim, eu sei que muita gente vai acusar que a gente vai estar sendo muito cético nesse episódio, mas é que, cara, o nome da mulher que ele dá é que essa enfermeira se chamaria, ela trabalhava ali na região, na década de 40, seria Naomi Maria Self. Além desse nome, assim, eu não conheço exatamente a extensão do tipo de nome dos Estados Unidos, mas pra mim é muito esquisito. Sabe o que tá aparecendo? Parece que o cara chutou 3 nomes completamente fora de realidade, colocando juntos, sabe?
sabe? Do tipo, se encontrar alguma Naomi, ele poderia falar. Se alguém encontrasse alguma Maria trabalhando na época, ele poderia falar. E se alguém encontrasse alguma Selfie, ele poderia falar. Só que, enfim, por coincidência, ninguém nunca achou ninguém com nenhum desses 3 nomes, nem sequer próximo desses nomes, trabalhando. Nem no hospital, nem na base militar e tal. E ele ainda vem com essa narrativa de que alguns dias ou algumas semanas depois, ela teria sido, por ela ter tido esse contato, ela teria sido não só afastada do serviço, como mandada pra Inglaterra, do tipo, vaza daqui, a gente não quer você com seu testemunho aqui não. E alguns anos depois, ela teria morrido em um suposto acidente de avião, que também ninguém sabe se aconteceu mesmo, porque esse cara não dá informações completas, ele não fala. E aí, depois que confrontaram ele com essa coisa de que não acharam o nome, ele falou, porque na verdade é Naomi Maria, só que Selfie não é o sobrenome verdadeiro, porque eu não vou dar um sobrenome verdadeiro. Aí tá, mas por que tu não avisou isso antes de a gente começar a procurar esse tal de Selfie? Sabe, é muito conveniente essas coisas todas, né? Essa falta de aprofundamento, essa incoerência. E não é só isso, né? É o famoso disse que me disse, né? O cara vai... Ele tá entrevistando uma pessoa sobre o depoimento de uma terceira pessoa, cara. Onde já se viu usar isso como prova, sabe? Ninguém usa isso. Sim, com certeza, com certeza. Depois que ele realmente entrou de cabeça nessa parada do caso Roswell, né? O Fredman, ele saiu dando um monte de entrevistas pelas rádios aí nos Estados Unidos, né? Uma dessas entrevistas de rádio no Coast to Coast, que é uma rádio famosa aqui nos Estados Unidos. Coast to Coast significa que ela é uma rádio que você pega em qualquer lugar dos Estados Unidos, né? Eles debatem com frequência esse tipo de assunto lá, o que é bem legal, mas vai todo tipo de maluco, inclusive o Fredman, né? E ele dizia que tem uma pessoa chamada Betty Hill, que durante uma sessão de hipnose, ela teria alegado ter visto um mapa astral de várias estrelas, e se você cruzasse as posições estrelares dessas estrelas, você estaria como se estivesse vendo essas estrelas de Zeta Reticuli, que é um ponto de vista acho que é quase 40 anos-luz de distância aqui da Terra. Então é uma pessoa que, em uma sessão de hipnose, disse que viu estrelas no céu e que isso tem a ver com Roswell. Esse cara, o Fredman, ele é tipo um maluco por atenção, assim. Ele vivia tretando com o Carl Sagan, por exemplo. Porque ele queria muito ser parte do programa 7, que é aquele programa de busca por inteligência extraterrestre, mas ninguém chamava ele para fazer parte do programa 7. Então ele ficava brigando com o Carl Sagan, que era praticamente o porta-voz do programa, né? Ele ia nesse tipo de rádio fazer esse tipo de comentário e criticar o 7, criticar o Carl Sagan, dar essas entrevistas de pessoas que só ele conhece, que ninguém nunca sabe. É um maluco do caramba. Que deselegante. Cara, aí que tá. O caso, depois de 30 anos, eles vão voltar com isso. Vai aparecer tanto maluco contaminando as informações, tirando informação do bueiro, tirando entrevista e sonho e hipnose, que, cara, independente assim do que, se eu acredito que realmente aconteceu algo estranho lá em 47, essa galera só aparece para contaminar. Talvez seja a gente, governo, querendo desacreditar o negócio. Mas estava esquecido. Talvez eles já tinham alguma notícia que esses documentos seriam abertos e isso viria à tona, então vamos desacreditar antes. Aí seria aquela conspiração do que está acontecendo antes de acontecer, né? Aí eu tô tirando também da cartola, mas o negócio já tinha acontecido e de repente acontece tanta lorotinha, tanta coisa inventada, que aí quebra o caso, desmoraliza o caso. Rafael, o Fredman, ele foi debater o caso Roswell com o Shostak, né, no Coast to Coast. E justamente porque ele vivia criticando o 7, né? E durante esse projeto, durante esse debate, ele estava dizendo que o 7 tinha captado informações de planetas extraterrestres, mas especialmente relacionado com Roswell, mas eles estariam de propósito segurando esse tipo de informação, justamente para iludibriar a população, né? E ele fica puxando um tipo de sinal que o 7 tinha pego, mais ou menos ali nessa época que eles tinham publicado, que eram ondas de rádio vindas além do sistema solar, mas eram ondas de rádio cósmicas, assim. Elas não são ondas de rádio do tipo de onda de rádio de transmissão que a gente faz aqui na Terra, né? Qualquer onda eletromagnética é uma onda de rádio. E era esse tipo de onda de rádio que ele estava falando. Quando eu falo que ele não é um doutor,
o Fredman não é pra desvalorizar o trabalho de quem não tem doutorado. É que ele fica pegando esse tipo de informação científica e distorcendo ela, entendeu? Ele pega, por exemplo, o SETI revela que captou ondas eletromagnéticas. Você fala, o SETI pegou transmissões de ondas de rádio de vida inteligente fora da Terra relacionadas a Roswell e não querem mandar pra gente. Esse cara, ele é muito esperto, cara. Ele é muito picareta, na verdade. Desculpa aí quem curte ele. Enfim, eu acho que também existe uma relação da postura e tal, né? Você pode até acreditar no cara, né? Mas acho que não tem como, tipo, concordar com certas posturas que o cidadão possa tomar, né? Eu acho que isso que é o mais importante, assim. Então é claro que nesse mundão de Deus aí tem a galera que curte acreditar em qualquer coisa desonesta que aparecer pela frente. Não pode ver a desonestidade que já chama pra si. Mas, enfim, né? Dá pra ser criticado aí, né? Bem, algo que, antes de qualquer coisa, a gente tem que falar que existe relatos de outros avistamentos que teriam acontecido aí na década de 40, em 47, bem próximozinho. Na verdade, um deles é no próprio dia 2 de julho, né? O mesmo dia em que teria acontecido aí essa suposta queda. A vários quilômetros, um casal ali próximo diz ter visto esse objeto brilhante. E o interessante é que o cara que faz esse relato é um tal de Dan Wilmot, que era considerado um dos cidadãos mais respeitáveis e confiáveis da cidade em que ele morava. Ele até chegou a guardar essa história pra si até que houvesse algum outro avistamento. E quando ele soube da queda do possível disco voador no dia 8, né, quando foi publicado no jornal e etc., o Wilmot decidiu dar o seu relato no The Roswell Daily Record. E aí morreu por aí, né? É um avistamento de uma luz meio esquisita e por aí vai. Até aí tava tudo ok. O que eu acho interessante desse relato é que o tenente-coronel, o Richard French, ele revelou que, na verdade, foram 2 quedas de Roswell. Você chegou a pesquisar sobre quem é esse cara, o Lucas? Sim, esse coronel é só o cara que tava... Ele foi descomissionado depois de um tempo e ele saiu por aí dando entrevistas pra Roswell pra quem quisesse que dele desse entrevistas. Sabe quando a pessoa, ela se aposenta e depois ela quer chamar atenção ainda de alguma forma? Então, é esse tenente. O meu avô, quando ele se aposentou, ele começou a varrer a rua. Cara, esse cara tava varrendo a rua de Roswell, era isso que ele tá fazendo. Mas ele é famoso por causa que ele tava não só dizendo que eram 2 quedas, né? Mas lê o relato dele pra gente, André. Ele fala o seguinte, abre aspas, o que aconteceu foram 2 quedas em Roswell, o que a maior parte das pessoas não sabe. O primeiro foi derrubado por um avião experimental americano saindo de White Sands, Novo México, e derrubou o OVNI com sua arma disparando um pulso eletromagnético que desabilitou os controles do OVNI, que então caiu. Porra, caralho, cara, quando eu li isso, caralho, puta que pariu, cara. Filha da puta, sai do outro planeta na puta que o pariu. Aí chega aqui em 47, tem um caça com a porra de uma arma de pulso eletromagnético, pica das galáxias, acerta a caralha do OVNI e derruba ele. Puta que pariu, meu irmão. É uma grande lorota, né? Porque o pulso eletromagnético, o EMP, também chamado de distúrbio eletromagnético transitório, ele é tipo uma pequena explosão de energia eletromagnética. Pequena explosão de luz e eletricidade. Ela pode vir de um campo irradiado elétrico ou magnético, ou uma corrente elétrica conduzida, dependendo da fonte de que ele vem, né? Geralmente, cara, esses EMPs, eles são prejudiciais a todos os equipamentos eletrônicos e eles vão como se fosse um círculo de energia, né? Uma esfera de energia, um raio de EMP. Nossa, raio ficou parecendo que é realmente algo direcionado, né? Eu tô tentando a ideia contrária. Bom, é como se fosse uma esfera de EMP, né? Uma esfera de explosão. A gente só vai ter os EMPs direcionados depois da década de 90. O que a gente tinha nessa época era os EMPs nucleares, que a gente chama de NEMPs. O NEMP é um pulso abrupto de radiação eletromagnética que ele vem de uma explosão nuclear. Os campos eletromagnéticos que mudam rapidamente, eles podem ser acoplados a sistemas eletrônicos para produzir surtos danosos de corrente de tensão. A intensa radiação gama que é emitida em uma explosão também ela ioniza o ar em volta e esse ar ionizado vai criando tipo um EMP secundário. Então, quando você estoura uma bomba nuclear, você não só estoura a bomba nuclear, você estoura uma bomba de EMP junto dela. O que é bem legal, inclusive. Aí você vai ter os NENEMPs. Os NENEMPs, que é o que o Richard French se referia, eles só vão vir depois nos anos 90, que são os pulsos eletromagnéticos não nucleares. Eles usam de um capacitor de baixa indundância, descarregando de uma antena, um gerador de micro-ondas, e acho que veio também um gerador de compressão de fluxo, se eu não estou enganado.
E para obter a característica necessária para fazer tipo esse pulso eletromagnético direcionado, você precisa que circuitos de modelagem de onda ou geradores de micro-ondas sejam adicionados à fonte entre o pulso e a antena, usando o que eles chamam de virkadores, que são tipo tubos de vácuo que convertem micro-ondas em impulsos de alta energia. E toda essa ciência blá 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 que eu tô falando aqui é para dizer que esse tipo de coisa só vai ter depois, muito depois, mas eles já estavam sendo estudados na década de 50, o que é interessante, ó. O conceito do gerador de compreensão de fluxo bombeado explosivamente para gerar um pulso eletromagnético não nuclear já era concebido lá pela União Soviética na década de 50, acho que em 51, o Sakharov já estava fazendo pesquisa com isso. Sakharov vai ser um físico russo importante depois. Mas era mantido em segredo isso também, né? Não era uma coisa que era divulgada. A gente só vai saber que a Rússia tem pesquisa com NENEMP, sei lá, na década de 80, eu acho, quando vai começar a queda da União Soviética, né? Que eles começam a liberar esse tipo de arquivo. Mas hoje em dia, se você for no Google e colocar NENEMP Gun, NNEMP Gun, você acha um monte de arma desse tipo de pulso eletromagnético, né? Você consegue, inclusive, derrubar drone e drones bombardeiros. Mas, assim, vamos para a raiz da questão. Supondo que um disco voador chegue aqui na Terra, a não ser que ele esteja com um defeito, tá? Seria extremamente complicado e raro um equipamento desse ser vulnerável a um pulso eletromagnético. Você concorda com isso ou tá totalmente errado? Cara, eu acho difícil a gente imaginar como seria um disco voador de outro planeta, né? Mas eu imagino que ele tenha que ter todo tipo de blindagem, não por causa de defesa bélica, mas porque para você entrar na atmosfera de um planeta, né, você tem que encarar ali o campo magnético daquele planeta, toda a radiação que está vindo do Sol e está batendo naquele campo magnético daquele planeta sendo expelido de volta, né? Grande parte da radiação solar. Você também tem que ser blindado a resistir ali à atmosfera, aos gases da atmosfera mesmo, né? E se o seu disco voador resiste a tudo isso, mas não resiste a um pulso de micro-ondas, cara, parabéns, velho. Você não é melhor do que um drone americano do começo dos anos 2010. É esse o ponto que eu tô falando, sabe? Puxa vida, você não sabe o que é um disco voador, é um UFO, você coloca um aparelho místico ali, extremamente raro na época, e atinge um aparelho que, tecnicamente, se vê de outro planeta, deveria ter toda uma blindagem específica pra isso. Puxa vida, cara. Puxa vida. Porra. Olha, eu acho que... Eu só vou aqui puxar a orelha do Rafael, porque é o seguinte, ele falou que, a não ser que o disco voador, ele venha com algum defeito, sei lá, de fábrica, eu acho que se um Antonov tiver um defeito de fábrica, uma flecha do índio não vai derrubar. Mas é o que eu acho, não sei. Não é um defeito de fábrica. Você colocou a palavra fábrica. Sim, eu coloquei por mim mesmo. Então não coloque palavra na minha boca. Ele podia estar desabilitado, né? Ele estava variado de alguma forma e estava sem esse escudo, estava com problema algum aí, tipo. E numa cagada absoluta, o cara foi atingido por uma arma que eu acho que nem poderia ser funcional na época e deu uma sorte do caralho. Mas até então um míssil derrubaria. Eles ainda estavam descobrindo EMP, cara. Eles ainda isso que eu tô falando. Uma arma que não era nem praticada na época, pô. Eles só vão descobrir a IMP a partir de fonte nuclear quando eles estão começando a fazer os testes nucleares. Eles percebem que até o que não foi atingido por radiação gama foi atingido de forma eletrônica, né? E depois eles vão começar a pensar, cara, se a gente colocar um tubo de vácuo, um micro-ondas e uma antena, a gente consegue direcionar o IMP e derrubar um drone. Esse tipo de pensamento só vai vir nos militares muito tempo depois, cara. Porque a precisão que você precisa ter pra acertar um outro avião com isso é estratosférica, sabe? Não, mas vamos lá. Mas vai que eles construíram um forno micro-ondas gigante e colocaram o OVNI dentro. Tipo, colocaram 2 asinhas... Então trouxeram ele pra Bangu. Enfim, eu gostaria muito também de agradecer aos pauteiros que fizeram essa maravilhosa pauta, principalmente porque tá bem completinha e tem muito mais coisa do que a gente vai acabar falando aqui. Por exemplo, a gente precisa finalmente tirar essa pauta da Área 51 aí da cabeça pessoal pra gente gravar isso, né? Tem bastante coisa aqui de Área 51, mas vamos deixar isso pra uma pauta própria, porque afinal de contas a gente vai acabar não fazendo um serviço completo aqui se a gente começar a falar sobre isso, merece um episódio próprio.
exemplo. Eu só queria acrescentar, Andrei, que o French, ele foi depois um dos propulsores a abrir o Project Blue Book pro público, tá? Ele foi um dos caras que encabeçou essa parada de você tirar do segredo, né, esses projetos da Guerra Fria americano. E é só por causa dele, dessa galera depois, que a gente vai ter esse tipo de informação hoje pra conversar. Senão nem disso a gente já tá falando. Sim, não, eu acho que também a gente tem que dar esse mérito também pra esse tipo de coisa. Eu acho que isso também é muito maior, sabe, Lucas? Do tipo, pra mim, é uma discussão muito mais sobre transparência do que conspiração. Vamos levar em conta que, poxa, os governos, eles precisam ter uma certa dose de confidencialidade pra proteger a própria soberania nacional deles. Eu acho que isso todo mundo concorda, né? Mas vamos lá, né? Décadas depois, você precisa realmente... Não sei que o governo faça muita merda, mas mesmo assim, tipo, quando ele faz muita merda, tá aí Baía dos Porcos, tem aí ditadura militar brasileira, ou tantas outras coisas pra gente exemplificar de como isso também... Não adianta esconder muito, principalmente quando você lida com coisas externas, mas enfim. Mas algo interessante que a gente tem que tirar aqui da queda de Roswell, do suposto UFO, é que existe pra mim a parte mais divertida disso tudo. As suposições. Por quê, galera? Todo mundo fala que é meio esquisito, né? Depois de milênios de humanidade aí, o século XX foi um século muito fora da curva pra gente como humanidade, né? Afinal de contas, muitas tecnologias surgiram aí, né? Tecnologia de ponta, avançada, com muito mais velocidade. Eu acredito até que cientificamente o Lucas pode concordar comigo, que tem aí uma curva que fala que, enfim, século XIX, século XX, deu aí uma crescida exponencial relacionada a novas descobertas científicas e enfim, a forma como a gente evoluiu tecnologicamente, vamos colocar assim. A gente ainda tá dando passos largos, cara, mas a gente tá dando passos largos especializados, né? O que aconteceu ali naquela época foi que a gente aumentou o conhecimento acadêmico horizontalmente, né? A gente foi adicionando novas áreas, descobrimos eletromagnetismo, descobrimos nuclear e fomos descobrindo várias outras áreas. O que a gente tá fazendo hoje é se tornando especialistas em cada uma delas, né? Então, mas é aí que mora o perigo, porque segundo os teóricos de conspiração e ufólogos, isso não é à toa, porque graças a Roswell, a gente tem diversas tecnologias do nosso cotidiano, porque, afinal de contas, caiu um disco voador, então o governo americano, ele estudou aquilo e vieram essas novas tecnologias e o pessoal esconde a verdade da gente, esse tipo de coisa que eu tô falando de maneira jocosa. Por favor, não se irritem. E eu vou dar bola pra galera de teoria da conspiração. Sim, muitas tecnologias que a gente tem hoje vieram dos estudos dessas bases militares ali como a de Roswell. Oh! Se a gente tem medição de pressão atmosférica, se a gente tem predição do tempo de forma acurada, se a gente tem medição de terremoto e de abalo sísmico com acurácia hoje em dia, é tudo por causa dessas pesquisas que eles estavam fazendo naquela época nessas bases militares. Então, por causa dos OVNIs que eles resgataram os acordos intergalácticos com os OVNIs, cara. Assim. Aí é você que tá falando, não sou eu, cara. A gente tem que dar nome aos bois. Vamos listar, né? A gente tem que listar aqui porque o Mundo Freak, ele é um podcast sério, que ele tá aqui pra fazer denúncia. Agora chega a parte que eu sofro. O metal titânio foi descoberto em 1791 pelo clérigo mineralogista inglês William Justin Gregor e recebeu seu nome pelo, até então, químico alemão Heinrich Klaprow. Não sei qual parte do nome dele. Só que, olha que interessante, o titânio só passou a ser utilizado comercialmente e em larga escala a partir de 1946, quando um professor e pesquisador, William J. Crowe, desenvolveu um método para produzi-lo comercialmente, que é utilizado até hoje, principalmente na indústria aeroespacial. Um ano antes de Roswell. Mas aí vai que existe viagem no tempo. Mas não sei, mas é dito que o titânio em si, ele evoluiu bastante depois da queda do OVNI. Será coincidência? Não sei. Vamos continuar aqui nossa trip de loucura. O colete à prova de balas. Todo mundo, né, que é interessado nas áreas militares, que o colete à prova de balas, ele já existia nas guerras anteriores, até antes de Roswell. Só que é dito que ele era de baixa qualidade. O novo colete à prova de balas, que ele teria sido introduzido aí na Guerra Fria, em 67, os modelos T-65-2, né, desenvolvido pela Netick Laboratories, foram os primeiros coletes de placa de cerâmica dura, tornando-os capazes de parar projéteis de 7 milímetros. Será coincidência, Lucas? Com certeza. Cara, qualquer coisa que surja depois de 40... Tudo bem que tem a galera aqui que tá com coisa de 47. Mas qualquer coisa que surja depois de 47
Pode ser usado porque, afinal de contas, é depois de Roswell, então não sei, vai saber, né? O laser, hoje, é utilizado para branqueamento dos dentes, remover tatuagens, corrigir a visão, rastrear mísseis, dentre inúmeras outras utilizações. E em 1953, foi produzido o primeiro dispositivo similar ao laser, o Maser, que produzia micro-ondas em vez de luz visível. Foi somente em 1959 que o laser, o mais próximo do que conhecemos hoje em dia, foi desenvolvido. Coincidência, Lucas? Você sabe o que laser significa? A galera não sabe, mas laser é uma abreviação. Ah, é? Significa pau no cu do curioso? Não. Significa Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. E eu perdi a final de trivia em um bar e eu ia ganhar 1 ano de bebida de graça porque eu não sabia essa resposta. É tipo o Shield, né? É, exatamente. É uma abreviação. Ninguém sabe disso, eu não sabia e o outro cara sabia e eu não estou bebendo de graça hoje por causa disso. Agora, vamos lá. Fibra ótica. A fibra ótica existe há 100 anos, mas não foi até o final de 1958 que se descobriu como ela poderia ser usada para fins comerciais e militares. Por incrível que pareça, o laser e a fibra ótica praticamente se desenvolveram ao mesmo tempo. Olha aí, olha. Cara, essas evidências aqui estão fortes demais. O microchip. Em 1952, o engenheiro Geoffrey Dahmer propôs usar um bloco de silício cujas camadas forneceriam os componentes dos sistemas eletrônicos. Ninguém o levou a sério e ele nunca construiu um protótipo funcional. 6 anos depois, o engenheiro Jack Kilby, não Kirby, e não fazia quadrinhos, construiu o primeiro circuito integrado monolítico do mundo, o microchip. Olha aí, ó. Ou seja, o Dahmer podia ser o cara mais trilionário do mundo, mas ele não é o Kilby. Ele perdeu uma bolada, hein? Mas ele é meio ruim, né? O GameCube. Ai, meu Deus do céu, velho. Nossa, pelo amor de Deus. Esse é o momento, editor, que você coloca aí a risada do Chaves. Obrigado. Temos aí o circuito integrado, a visão noturna, o disco voador nazista. Essa é outra parte da pauta. Inventamos o disco voador nazista. Vamos chegar no Hitler voltou no tempo? Não, mas é interessante porque, vamos falar aqui, que obviamente, se é um disco voador nazista, então é de antes de 47. Só que é interessante porque existia um suposto projeto chamado V7, que nunca foi encontrado, sei lá, destruído, né? Ele era um protótipo de que ele seria um disco voador, da maneira clássica como a gente conhece. Só que os ufólogos falam que isso seria inspiração dos próprios discos voadores mesmo, né? Se a gente for lembrar aí daquela coisa dos Foo Fighters durante a Segunda Guerra, seria uma inspiração desse tipo de coisa. Então aí, ó, não sei. Aí, ó, mais uma prova que os discos voadores aí estão fazendo a cabeça da criançada. André, tu tá falando aí, entendeu? Mas por que não? Se o cara já tava inventando a base, encontrou algo que ajudava a dar aquele pulinho que faltava pro desenvolvedor, também isso entra em engenharia reversa. A engenharia reversa não é literalmente não é tirar do zero, é pegar o que a gente tem e desenvolver mais rápido e melhor, fazendo um regresso ali, um downgrade daquela outra tecnologia. Então, você tá falando aí, ó, não tá tirando crédito de supostas engenharias reversas. Eu tô tirando crédito nenhum não, bicho. Fica à vontade aí, podem fazer engenharia reversa do disco voador à vontade. Cara, a galera dizia que o V7 era capaz de transformar o oxigênio do ar em combustível e ele podia ficar voando pela atmosfera terrestre infinitamente, porque temos oxigênio aqui pra caramba, né? Cara, é uma maluquice do que, cara, não tem como fazer isso, muito infelizmente, cara. Tomara que um dia tenha. Enfim, vamos pra conclusão então. Chegamos aqui no final do debate, afinal de contas. O que aconteceu? Calma aí. Falamos nem do ZT, cara. Falta o Projeto Mugu, cara. Tem que falar do Projeto Mugu. Tá bom, puxa aí então, Luca, o Projeto Mugu. Quando o Projeto Blue Book ele foi aberto ao público lá pela década de 90, com os arquivos secretos da CIA, a gente descobriu que realmente existia um projeto chamado Projeto Mugu, que aconteceu lá em Roswell, ou pelo menos ali em torno de Roswell, que ele era idealizado por um engenheiro chamado Maurice Ewing, engenheiro geologista e oceanografista americano, que é um cara ultra premiado academicamente. A galera deu todos os prêmios de geologia pra ele, né?
Esse cara, ele começou estudando o canal de som nas profundezas dos oceanos e ele percebeu que dava para ouvir som do mundo inteiro se você conseguisse pegar a frequência certa na profundidade certa do oceano. E ele também conjecturou que na alta atmosfera, se você tivesse a altitude certa, a pressão do ar, a temperatura, tudo certinho, você ia conseguir ouvir coisas acontecendo no mundo inteiro através daquele canal de ar. Especialmente por causa do jeito que a refração acontece ali na atmosfera, né? As ondas sonoras são carregadas ali por cima da atmosfera e espalhadas pelo mundo inteiro. Então ele idealizou que ele seria capaz de captar testes de bomba atômica soviéticas usando esse canal de ar em cima da atmosfera. E, claro, o exército investiu pesado na ideia dele, né? O projeto, então, soltava uma rede de balões transportando microfones de disco e transmissores de rádio que comunicavam sinais de atividade nuclear para bases terrestres. Quando ele falou rede de balões, não é literalmente uma rede de pesca, mas era uma pancadaria de balões interconectados por um fiozinho, né? Quem olhasse de baixo viria eles num formato de rede. Mas eles ficavam mais no formato de linha. Isso, eles eram conectados praticamente em filas duplas, né? Em duas filas paralelas e intercaladas. E subiam entre 25 e 50 balões ao mesmo tempo, dependendo dos testes. E eles davam certo, viu? Eles realmente conseguiam pegar ruído lá da Rússia. Só que assim, os primeiros balões do Projeto Mogul, eles eram esses grandes aglomerados, mas ele era feito de borracha e eles não tinham muito controle de altitude. E para pegar esses sons do mundo inteiro, você precisa estar na altitude certinha, né? E eles caíam muito. Então, a toda hora tu perdia a rede inteira, porque eles se embolavam lá em cima, você perdia o controle de altitude e tu perdia todo o investimento em 50 balões em uma tacada só. Aí, esse geologista e oceanografista, o Irwin, ele desenvolveu duas grandes invenções. A primeira era o controle de altitude constante aqui da Terra. Então ficava um cara aqui na Terra com um joystick controlando a altitude dos balões. E eles faziam o material do balão de polietileno. Para quem vai reconhecer aí, o polietileno é um tipo de plástico que é bem levinho. E esses balões de polietileno eram muito mais baratos, muito mais duráveis. Eles vazavam muito menos hélio e eles caíam muito menos por causa do controle de altitude. Então estava começando a dar certo, mas aí ainda estava dando muito errado. Lá em meados de 49, eles resolveram cancelar o projeto Mogul, porque eles estavam gastando dinheiro à toa, né? E eles descobriram que se eles pegassem uma haste de medição geológica, né? Aquelas hastes de medição de abalo sísmico, e espalhassem hastes dessa pelo mundo, eles conseguiam medir os testes nucleares da Rússia com muito mais precisão, de forma muito mais barata, sem precisar de um cara controlando os balões. E olha que interessante, esses balões, eles tinham grandes faróis, tipo farol de carro, assim, com luzes nesses faróis em uns ângulos meio curvados, assim. Então, se você visse de muito longe, ia parecer realmente uma parada, assim, de outro mundo, assim. Imagina um dia muito nublado, uma noite muito nublada, tudo escuro, e várias luzes dançando ali na atmosfera, de uma altitude muito alta, em uns formatos angulados. Ia parecer uma parada realmente bizarra. E nessa leva de informação do projeto Blue Book, que a gente tem aí a versão oficial atual da CIA e do Pentágono sobre o que foi Roswell, né? Eles dizem que foi essa rede de balões do projeto Blue Book, essa rede de balões do projeto Mogul, que caiu ali em Roswell e foi descoberta pelo fazendeiro. Agora, se isso é só invenção deles na década de 90, praticamente aí 50, 40 anos depois, a gente não sabe, né? Cara, eu entendi diferente. Eu não entendi que no alto eles tinham um efeito X e dava a impressão de OVNI. O que eu entendi, a minha versão do entendimento que o Lucas falou, é que esses balões eram feitos de madeira balsa, que seria uma madeira usada para fazer aeromodelismo, que é uma madeira leve, um alumínio lá um pouco diferente, mas não muito diferente do alumínio já utilizado, e eles voavam, e só que eles foram encomendados de forma muito barata, porque era um produto, o balão, ele era muito barato, por isso eles investiram. Então eles eram feitos com um material de pequenas fábricas ali da região de Roswell, e era usado fita adesiva que pegava-se de armarinho, seja lá infantil ou não, que colava. E era um material tão barato, tão descartável, que uma vez ele captando o som ou não, caso eles caíssem em algum local, não se teria preocupação de ir lá buscar
esse material, porque ele seria um material muito simples, que qualquer pessoa que visse aquilo ali acharia que era lixo e deixaria lá. Era ali no começo de 47 que eles estavam fazendo assim, viu? Lá pro final de 49 já tava um negócio totalmente complexo já. Eles tinham uma torre de transmissão dedicada para o controle aéreo desses balões. Mas, Lucas, esse que é o pulo. Se o caso Roswell é em 47 e eles faziam esse tipo de balão em 47, eles alegaram que o que caiu em Roswell foi esse tipo de balão por causa do material que foi resgatado. Sabe as inscrições que eles falaram que acharam naquelas hastes? Era justamente das fitas adesivas que eram coladas, ficaram muito tempo expostas ao sol, a fita soltou, só que a tinta da fita ficou impregnada na madeira. Então parecia que eram inscrições, mas eram desenhos infantis que ficaram presos ali devido à ação do sol, e a cor ficou presa na madeira e a tira foi embora e a madeira que ficou ali. Então, assim, quando supostamente a ideia que foi ventilada com isso é que quando o caso veio a público, eles falaram que era um disco voador porque eles ficaram com medo de o projeto ultra secreto, que era o projeto do mesmo nível de segredo do desenvolvimento da bomba atômica, do projeto Manhattan, caísse em notícia. Então, provavelmente, a primeira reação deles foi: caraca, disco voador. A ideia do disco voador tá rolando aí mesmo há um mês, 3 semanas, algo do tipo. Disco voador. Aí alguém falou: cara, tu vai foder o nosso batalhão. Fala que é um balão e morre o assunto. Eu acho que o maior medo deles era de espionagem, né? Porque se Exato. Imaginar, são balões especiais pra espionar a Rússia. Ia dar uma merda do caralho. Então eles tentaram desviar. É um tipo de espionagem, cara, que, tipo, eles não estão ouvindo o que um russo tá falando lá em Moscou. Eles estão ouvindo um ruído específico que mas o russo não sabia. Fazem, sabe? Então, eu acho que uma parada assim, talvez houve um exagero ali no começo da Guerra Fria de colocar tudo como super secreto, e eles acabavam, sabe, colocando esse tipo de projeto que não é um projeto de bomba nuclear, cara, é um projeto super simples, assim, se for parar pra pensar, eram 3 ou 4 aparelhos de medições meteorológicos e um balão. Começou assim, cara. Mas como você falou, né? Estamos ali no doutrina Truman, então tudo era ultra secreto sobre Rússia, sobre espionagem, sobre informação. Você não queria deixar nada vazar, você sempre queria estar na frente, então assim, tudo era ultra secreto sobre Rússia, sobre informação, não tinha condição de ser diferente na minha percepção. Os Estados Unidos não ia dar mole da Rússia descobrir que eles estavam escutando nem que fosse o peito de um soldado russo. Os caras não dão esse mole. Não é nada disso. Nessa explicação que eles deram, que é o projeto Mogul, ou você acha que é só pra cobertar alguma outra verdade? Perda pro cara certo, né? Eu acho que é tudo história pra cobertar a queda dos OVNIs e os corpos dos OVNIs, cara. Isso aí é tudo criação, porque eles devem ter plantado ao longo dos anos a fábrica do balão, a fábrica de tudo, os documentos da época. É por isso que demorou 30 anos pra eles publicarem. Porque quando eles viram que ele era merda, falou assim: aí, coloca essa porra aí no documento, daqui a 30 anos essa porra vai ser aberta, a gente diz que era isso. Eu acho que é uma história sensacional, é uma anedota sensacional pra tu mostrar como uma mistura de negligência e amadorismo é o suficiente pra você criar todo um caos, toda uma histeria. Porque parece que é só isso, cara, negligência e amadorismo. Negligência do cara não saber como lidar com comunicação com o público, e amadorismo de eles, sei lá, estarem testando balões meteorológicos em uma noite de tempestade no meio da fazenda do cara e não terem o equipamento certo, não terem a precisão certa que eles precisavam. Até porque eles mataram o projeto, de acordo com a história da CIA, né? Eles mataram o projeto Mogul em 2 anos, porque eles não aguentavam mais perder balão, cara. Eles perdiam balão adoidado. Mesmo sendo barato, né? Tu vai perdendo muito, começa a doer no bolso de alguém, né? Lá pra 49 eles deixaram de ser baratos já. Eles já estavam com equipamento sofisticado, tava um trambolhão já. Tava bem diferente. Então, se o resultado não tá sendo como você deseja, fora que depois eles começaram a reparar uma coisa muito simples. Assim que a União Soviética explodisse a bomba, eles iam botar no jornal na primeira capa, né? Você coloca 2 hastes de medição sísmica lá no Alasca e já era, cara. Tu sabe o teste que tá acontecendo na Sibéria. Não tem tanta preocupação assim.
O Projeto Mogul é uma ideia muito interessante para uma coisa que pode ser solucionada de uma outra forma muito mais prática, entendeu? É que assim, depois de anos de teste, vendo que a outra forma era realmente mais eficiente, às vezes eles poderiam aprimorar isso de uma forma que talvez fosse até melhor do que acabou não sendo, né? Mas eu acho que isso é do jogo também, né? Eles gastaram dinheiro de pesquisa. A pesquisa não floresceu, Ué. mudaram de ramo, ué. Só isso. O que a galera fala pouco é que esse Projeto Mogul tem um outro projeto gêmeo dele, também chamado de Projeto Mogul, mas que é diferente, que é de pesquisa da mesma ideia de captação de teste nuclear, mas na profundeza do oceano. E essa parte não foi revelada no Projeto Blue Book, viu? Essa parte os caras escolheram deixar quietinho. Então a gente, não só para ter teste nuclear, mas também para pegar submarino nuclear, né? Então desconfia-se que os Estados Unidos tinham toda uma rede de balões, não de balão atmosférico, mas de balão oceânico, que ficavam viajando pelas profundezas do oceano, captando todo tipo de teste e de navegação russa, até de navegação comercial e de navegação pirata, eles pegaram todo tipo de informação. Mas é um projeto secreto que não foi aberto a público. Então a gente pode dizer aí que esse projeto Mogul submarino, ele realmente utilizava redes de pesca? Sensacional. Esse é o Andrei. Cara, a gente não pode deixar esse podcast terminar sem falar da década de 90. Muita gente lá da nossa cidade, um pouco mais velha. Fantástico. Operação do ZTzinho de Roswell, que deixou todo mundo cagado. E aí, senhor Rafael? Cara, puta que pariu, eu deveria ter uns 10 anos. Meu amigo, eu fiquei todo cagado. Fantástico era a rede de informação do brasileiro na década de 90. Você via lá o clipe do Michael Jackson, via lá os clipes das bandas mais famosas, e você via lá a Operação do Alien. Puta que pariu, aquilo deu um medo, deu um cagaço, aquela música que o Fantástico botava, sensacionalista, tipo Linha Direta depois vai fazer. Mas aquilo ali deixou o mundo todo chocado, mano. Nos Estados Unidos foi, se eu não me engano, pela Fox, não sei, mas aqui no Brasil foi o Fantástico e a gente ficou muito cagado. E era assunto na escola. Tu viu o ZT? Nossa, os ZT estão aqui, cara, é agora, fudeu. Eu não era criança, não falava muito palavrão, mas vocês entenderam o desespero. E seria essa ideia, que os ZTs caíram nessa suposta nave, junto com os caminhões militares que a população viu, retirando o balão meteorológico com um monte de fuzileiro, protegendo os balões meteorológicos. Os corpos teriam sido transportados. Aí que entra a divergência. Se eram só balões meteorológicos do Projeto Mogul, poderiam ter sido retiradas com jipe, com poucas informações. Mas por que enviar caminhões e soldados para retirar alumínio e madeira do chão? Porque você é militar, você vai mandar o quê, cara? Você só tem soldado para mandar. É mesmo. Faz sentido? Não faz. Porque você não ia mandar 2 dúzias de soldados armados e de prontidão o tempo todo pra tirar lixo do chão. Você manda o recruta sem bandoleira, manda só o soldado, não precisa mandar todo mundo armado. Você tem um protocolo pra isso, sabe? Tem um protocolo. E o protocolo provavelmente não é catar lixo de fuzil. Eu acho engraçado que a Fox, ela exibiu esse documentário da autópsia e depois, praticamente 11 anos depois, né, ela vai e exibe o documentário que desvenda a farsa do documentário da autópsia. Ela lucrou na ida e na volta, né? Olha que filha da mãe. Mas isso não perde dinheiro nunca, não. Então, assim, alguém foi lá e meteu-lhe um documentário falsão, ou pelo menos o cara falou lá que era falso, que era entretenimento e tal, mas como eu disse, tudo pra distrair. Primeiro os produtores, o Santilli e o Schofield, eles estavam dizendo que era uma remontagem, que ele era falso, mas é que ele era baseado em um rolo de filmagem original da autópsia, que eles não tinham, tava tudo com uma resolução muito porca, vários frames estavam estragados. Então eles usaram um pouco do material original, mas a maioria da autópsia ali é uma reconstrução. Mas depois, mais pra frente, você tem o documentário do Holmes,
que a gente vai realmente desbancar a parada e descobrir que é falso, né? Era só filmagem mesmo. Então, é por isso que eu disse que eu acho que, apesar do caso ter muitas coisas lá em 47, umas explicações meio esquisitas, algumas coisas, uns elementos muito incomuns, quando vem essa galera, depois de 30 anos, falar de enfermeira, de vídeo de autópsia, os caras, a galera parece que tá fazendo de sacanagem pra desmoralizar qualquer coisa, mesmo. Puta merda, é tudo muito zoado. Parece ter aquele... Sei lá, o assassino. Morreu uma pessoa, aí o assassino deixou até o documento de identidade em cima do corpo, assim, sabe? Puta merda, é forçar demais isso. Então, mas muitos dos argumentos, eles falam que talvez, tudo isso seja coisa de plantada pra gerar desinformação. Então, beleza, vamos pras conclusões. Senhor Rafael Jacaúna. Você nos surpreendeu mais uma vez nesse episódio. Não, que isso? Eu não vi isso, não. Porque você foi bem cético com várias alegações aqui. E aí, caso Roswell reaberto, qual é? E agora eu vou até evocar aqui os ouvintes. Você, ouvinte, você vai lá pro nosso episódio Mundo Freak número 1 e vai comparar a opinião do Rafael. Olha a pressão que eu tô colocando. Rafael, qual a opinião fazer essa comparação? Rafael, o que você acha? Você muda a sua opinião? Não. Caso real, verdadeiro. Contudo, o que eu vou ajustar, na minha opinião, é justamente sobre os acontecimentos depois dos 30 anos que passaram do caso. Eu acho que os militares, muito sagazmente, muito corretamente para o lado deles, vão fazer todo um esquema para desbaratinar. Aquelas informações, é praticamente impossível saber o que é real naquele churume de informações que vão vir na década de 70, 80 e por aí vai. Agora, o caso de 47 possui elementos ainda hoje muito suspeitos, esse excesso de cuidado, o filho do camarada, tudo bem que ele também vai dar essa entrevista 30 anos depois, sobre ele viu o papel alumínio, ele viu as coisas ali, ele disse que não era papel alumínio. Afinal, papel alumínio já existia na época, muito, muito comum. Então ele saberia muito bem a diferença. Tem coisas em 47 que me dão a entender, que me indicam que o caso é real, é verídico, realmente caiu alguma coisa ali. Agora, tudo que vem depois desses 30 anos é muito complicado descobrir o que é o churume ali, o que é o ouro no meio daquele churume todo. Lucas Balaminuti, o que você acha? Eu acho que muito infelizmente, Roswell é o caso, talvez, o mais famoso, né, de ufologia que a gente tem. Porque ele tem de evidência física, assim, muita pouca coisa, cara. Ele tem 2 fotos dos escombros e o relato da galera que tava ali na época, e depois um monte de maluco fazendo vídeo de autópsia e dando entrevista pra rádio. Os casos brasileiros dão de 10-0 em Roswell. São melhores. São muito melhores, tem muito mais evidência, tem muito mais material, tem muito mais ponto pra discutir. Tem assassinato. Então. O que eu acho que o Roswell pega você é que ele te pega ali no começo da Guerra Fria, né? E ele te coloca tudo nesse contexto de mistério e investigação e espionagem, né? Então ele é muito, muito legal por causa disso. É um baita de um caso de introdução ao que... o como legal pode ser a ufologia e o como a ufologia depois, quando ela tá muito desgastada e te passa na mão de muito picareta, pode ficar bagunçada, né? Muito infelizmente. Eu gosto particularmente do caso Roswell, mas pra mim era só o Projeto Mogul mesmo. Perfeitamente. Eu vou encerrar então esse episódio com a minha opinião de bosta. Cara, Roswell é o caso de ufologia, que o pessoal é icônico, né? E eu vejo, cara, eu consigo sentir a decepção de alguns ouvintes, falar, poxa, vocês foram muito céticos nesse episódio. Só que eu gostaria de falar que entendam que, de todas as maneiras, quando a gente gravou sobre, depois de tantos episódios de ufologia que a gente já gravou, eu acho que uma das coisas que eu, pelo menos, espero que tenha ficado claro é que, cara, ufologia é um negócio muito legal e que a gente leva muito a sério. E é por isso que, a gente levando a sério, a gente precisa, mais do que nunca, separar o que tem aí de sério, o que não tem de sério. Porque se a gente imagina num futuro, né, essa galera que reclama, poxa, eu gosto de ufologia, mas não gosto dela sendo tratada de pseudociência. Se você não gosta que seja tratado feito por pseudociência, você tem que passar aí pela sabatina e de tudo, né? Não pode lidar aí apenas com testemunhos, né? Com essas coisas mais esquisitas. Eu acho que você precisa de tudo mais um pouco aí pra isso. Eu acho que esse episódio, Rosa, o que eu quero deixar bem registrado aqui é com relação a isso.
Acho que foi um OVNI? Eu, pessoalmente, acho que não foi um OVNI. Eu acho que realmente faz parte do projeto Mughal, ou até outros tipos de projetos que a gente não foi nem sequer revelado ainda pra gente, saca? Mas, eu acho que a grande questão toda é justamente, acho um caso importantíssimo. Ele levou pra frente muito dessa coisa da moda, do que se tornou, do que veio se tornar a ufologia, e isso em si é muito legal, mas eu acredito que, enfim... Eu gostaria de dizer aqui pros ouvintes, dar uma dica pra eles, que tem um livro chamado 50 Tons de Grace. Oi. Que piadinha maneira, né? 50 Tons de Grace. Que é sobre evidências de visitações extraterrestres na base Wright-Patterson da Força Aérea e além. E eu consegui a cópia gratuita desse livro na biblioteca aqui da faculdade. E não leiam, nem ferrando. Fica a dica aí então, galera. Bem, acho que é isso. Alguém tem alguma consideração final pra fazer antes de eu encerrar esse episódio? Eu não acho que eu fui cético, não. Eu acredito no caso. Acho que realmente caiu nave ali, que rolou um ZT muito louco, que os ZTs ajudaram o desenvolvimento aí dos equipamentos dos americanos, mas isso ficou no meio do churume, de tanta mentira, de tanta bosta, e os militares fizeram o trabalho perfeito. Pode fazer jabá, André? Pode fazer jabá. Quem quiser ouvir eu falando de forma muito menos séria e de forma muito menos preocupada, eu tô lançando aí um podcast novo, que é totalmente despojado, descontraído, chamado Pode Isso. Entra lá então no podisso.com e baixa o podcast, escuta lá que tá muito engraçado. E se você também não quiser ouvir, não tem problema. Segue eu lá no Twitter, @lucas__fofo, que eu tô sempre falando besteira, e interage nos comentários aqui do Mundo Freak, que a galera do episódio 200 tá de parabéns. Foi muito legal conversar lá nos comentários do episódio 200. Quero ver todo mundo de volta aqui no 201, hein? Olha aí. Bem, então é isso. Muito obrigado por todos vocês que ficaram até aqui. E é aquilo. Não olhem para trás. E fiquem mais um pouquinho que vai começar aí o Contatos Imediatos especial de 201. Então, bora lá. Atenção! Chamando todos os freaks. Contatos imediatos estabelecidos aqui no Mundo Freak. E chegamos aqui na área de contatos imediatos, o seu momento, ouvinte, o momento em que você é abduzido, subtraído de seu lar para dentro de uma nave alienígena e agora está singrando o espaço, meu Deus, eu não sei se essa palavra deveria estar aí, olhando o cosmos, você vai obter as respostas que você quer. E é claro que esse é o primeiro episódio do Contatos Imediatos depois do episódio 200, eu acho isso bastante significativo, principalmente porque o 200 foi significativo. O 201 também tá representando simbolicamente essa mudança e tal, mas eu prometo pra você, ouvinte, que todas as mudanças que nós planejamos está para melhorar a você e, ao mesmo tempo, também puxar para ser uma postura que nós sempre exigimos de outros produtores de conteúdo. Vamos lá, galera. A ideia de mudar um pouquinho as coisas do Mundo Freak não é nova. Eu tava esperando uma certa oportunidade. Acredito que o que a maioria de vocês sentiu de começo foi a abertura, né? Eu acredito que a nossa velha abertura com o nosso amigo Mac falando criaturas horripilantes é bem icônica, né? Pelo menos eu gosto particularmente bastante dela. Acho que ela vai ficar para sempre em nossos corações. Mas a gente já tava querendo mudar ela já tinha um tempo. Porque o conceito no qual ela foi criada, a gente já tinha saído dela um pouco mais, né? Como a gente abriu um pouquinho os horizontes, a gente começou a falar sobre mais coisas e por aí vai, a gente acredita que exista uma nova abordagem aí que a gente tomou e que representa melhor essa nova abertura, né? Obviamente, dê suas opiniões, se vocês gostariam de outra coisa, o que vocês acharam. Mas, no geral, o resumo da ópera acho que vocês merecem coisa melhor no sentido de novas vinhetas, uma nova postura comentando casos e, acima de tudo, você também talvez tenha percebido, as músicas. A gente vai parar de usar músicas com direito autoral. Então, não vai ter mais The Gray Man,
Dark Souls, nem nada do tipo. Isso é uma pena, porque, bem ou mal, muitas dessas músicas se tornaram icônicas. Muita gente, durante muitos episódios, me pediam aí playlist do Mundo Freak e por aí vai. Eu, infelizmente, nunca pude fazer por falta de tempo. Ah, Andrei, qual música tocou no minuto? Não tenho... Gente, desculpa, não tenho tempo. A gente tá tocando um podcast semanal e trazendo ainda mais coisa, além de trabalhando bastante. Então, não dá pra gente ficar atendendo todo mundo. Mas, obviamente, que não foi esse o problema. Não, a gente não trocou por causa disso, né? A gente só simplesmente tava ignorando quem pedia, porque a gente não tinha tempo mesmo. Mas porque eu acho que também faz um pouco parte dessa postura um pouco mais profissionalizante. E assim, antes de qualquer coisa, deixa eu só deixar claro, assim, não é uma crítica a nenhum podcast que usa música de direito autoral, até porque há um episódio atrás a gente também tava usando, né? Mas é porque, hoje, o que acontece, gente? Ninguém vai bater na porta do podcast por enquanto exigindo dinheiro por causa do direito autoral. Mas existe um órgão chamado ECAD, que já assombrou durante um tempo aí os podcasts. Hoje ele tá meio mortinho depois, principalmente de algumas certas polêmicas. Enfim, né? Órgãos reguladores, não é mesmo? No Brasil. E aí, enfim, ele tá adormecido. Eu acho que tem uma visão um pouco mais pessimista de que talvez ele possa um dia não estar e vir bater na nossa porta, apesar de eu achar que não é bem a prioridade os podcasts. Vamos lá, eu acredito que eles vão vão tentar exigir de outros lugares, né? Muito mais do que do podcast. Mas eu acho que também existe muito dessa coisa nova que, cara, a gente precisa fazer um trabalho sério. E pra fazer um trabalho sério, a gente precisa também agir com seriedade. E também eu acho que não faz muito sentido eu simplesmente subtrair a música de um lugar que a pessoa não quer, que a pessoa tá comercializando, e usar pra mim. Existe aí uma discussão no meio do caminho, que eu não vou entrar agora, sobre se, por exemplo, remix, você tá pegando a música e fazendo uma coisa nova. A gente, bem ou mal, a gente tava pegando uma música, jogando no podcast como trilha de fundo, só que não é a música, né? A gente tá modificando porque tem áudio em cima, tem a nossa conversa e tal. Dá pra entrar, dá pra dar uma desculpa? Dá, mas eu acredito que a gente precisa fazer da maneira certa, né? Se a gente quiser exigir também o certo depois, né? Além de que entramos em contato com um artista super bacana que ele cedeu pra gente essas músicas, né? Ele tem um acervo bem bacana, bem extenso. A gente queria também trazer um layout novo, um tema novo, principalmente porque tem gente, poxa, Andrei, eu acho um pouco complicado quando eu tô navegando pelo site achar os episódios e tal. Eu super entendo, né? A gente queria trazer um tema novo pra facilitar um pouco a vida de vocês. Alguns chegaram a pegar ele no ar durante o dia anterior da publicação desse episódio, mas infelizmente, mesmo depois de muitos testes, o tema ainda apresentava bugs meio sinistros e a gente decidiu voltar com o tema antigo. A gente não vai desistir, a gente tá procurando um tema novo que ele seja mais interessante e que seja legal e que dá um ar aí de renovação, talvez para as próximas semanas, não garanto, mas que a gente tá trabalhando para melhorar cada vez mais a experiência de vocês. Mas, obviamente, não é nossa prioridade nesse momento, porque os episódios precisam sair e, afinal de contas, 75% do nosso público consome os podcasts através de agregadores de podcast. Então, é uma parcela menor que fica navegando pelo site, mas mesmo assim, eu acredito que é uma parcela que precisa ser respeitada, que a gente também precisa melhorar a vida dessa galera. Precisa facilitar melhor o trabalho delas de acessar o nosso conteúdo. Acho isso super justíssimo e eu estou brigando para que isso aconteça de maneira mais fácil. Então, enfim, apesar de ter algumas mudanças estéticas no áudio, acredito que vocês vão notar que o Mundo Freak ele continua tão legal quanto vocês sempre acham que se estão escutando, não é mesmo? E é claro que a gente conta muito com críticas, sugestões. Você manda para contato@mundofreak.com.br e deixar um comentário sempre para acrescentar nas discussões. Então, vamos aqui para a parte que interessa a vocês. Infelizmente, estou sem ouvintes aqui, principalmente porque eu tinha esse recadinho para dar para vocês e tal. Como a gente tá mantendo um segredo por enquanto, eu decidi não chamar ninguém. A partir de semana que vem voltam os ouvintes, principalmente aqueles que apoiam e contribuem com a gente. Lembrando, se você quer ajudar cada vez mais, acha que, poxa, a gente tomou uma postura legal e tal, acho que a gente merece um pouquinho de agrado, vai lá no apoia.se/confidencial e deixa o seu mimo lá pra gente mensalmente. R$4 já é uma puta ajuda aí pra gente, é um transporte público, é o preço de um cafezinho, uma vez só por mês, e você tá ajudando aí o podcast que, poxa, dá alegria no seu dia a dia, né? Se ele dá, se não, eu acho que não sei porque você tá escutando, inclusive. Vamos lá pro comentário do Felipe Sartin. Ele fala o seguinte: comecei com o Mundo Freak Confidencial depois de ouvir uma participação do Andrei no Gavestática, um podcast não tão conhecido, mas que gosto muito. Como assim, Felipe? O Gavestática, eu particularmente gosto, escuto vários, né? Eu conheci, inclusive, pela indicação do Carlos Tourinho, que participava lá do falecido, né? Pauta Livre News.
E, poxa, gosto pra caramba deles. Conheço bastante alguns dos membros, né? Já me encontrei com eles. Eles são super massa. Realmente, eu sei que de muita gente que veio através dessa participação do Gava Estática. E eu só tenho a agradecer aos meninos e meninas por terem aí aberto as portas e eu ter conversado um pouco com eles. Aí o Felipe continua. Me lembro que, a princípio, não gostei do episódio. E por causa da voz do Andrei... Aí ele abre um parênteses aqui. Parecia um apresentador da TV Globinho falando de assombração. Achei esquisito. Era bobeira minha. Fecha aspas. Cara, eu nem discordo de você, na real. Eu acho que eu não gosto muito da minha voz, eu não acho que ela é uma voz bonita. Acho que principalmente por causa do meu sotaque, parece essa coisa do... Então eu tô perdendo um pouco, infelizmente, do Leste carioca. Mas, cara, super entendo. Mas enfim, ele continua. E eu mesmo não podia falar nada, pois a minha voz é parecida com a dele. E depois, reouvindo o episódio, percebi como o Andrei acrescentava e fazia a discussão ser interessante. Muito obrigado. O MFC foi meu segundo podcast e acho incrível até hoje. Gostaria de ter tido eu mesmo a ideia de um podcast sobre coisas insólitas, mistérios e etc. Felipe, não seja por isso, cara. Cria o teu. Porque você vai conseguir dar aí uma outra linguagem, você vai conseguir dar as suas opiniões. Cara, todo mundo que faz podcast curte podcast. Acho que eu falei isso nesse episódio. E, cara, de nenhuma forma me incomodo com gente falando sobre o mesmo tipo de temática que a gente. Pelo contrário, em diversos outros programas eu recomendo que as pessoas façam, porque eu também quero escutar mais coisas sobre, principalmente em português. Estendi a mão pra muita gente com a temática parecida, inclusive, já fiz divulgação de graça, né? Por exemplo, o Hora do Terror hoje, que tá no YouTube, né? Que era o Pod Terror do Nando Ticon. Até hoje, eu e o Nando, a gente é super amigo, né? E eu conheci ele porque, poxa, ele participava bastante dos comentários do Mundo Freak. Ele postou o episódio. Pô, Andrei, dá a sua opinião, o que você acha? Achei um podcast com uma proposta incrível, né? Que é um podcast só voltado pra jogos de terror, né? Hoje ele não existe mais, infelizmente, mas se bobear, você ainda consegue futucar na internet e achar uns episódios. E eu achei que ele fazia o trabalho com muita qualidade, cara. Quando você alia uma proposta boa, uma qualidade bacana, cara, não tem como. Vai chamar atenção, né? Se tu chamar pra falar, pô, André, escuta aqui meu podcast falando sobre Vingadores. Aí eu vou falar, poxa, já escutei 359 milhões. E realmente fica um pouco mais complicado. Mas, cara, quase nunca tem isso, né, cara? E às vezes até, vou ser bem sincero, assim, às vezes até fico triste, porque teve muita gente que a gente ajudou, inclusive, que foi cobrinha com a gente depois. Mas eu tenho certeza que você, como ouvinte, gosta bastante da gente, você não entraria em atrito, em conflito desnecessário à toa. Tenho certeza que você faria um ótimo trabalho e eu super indicaria se você fizesse, se ficar realmente um resultado bacana. Ele continua. O que eu acho mais legal do MFC é que é um podcast para ser ouvido com calma, com atenção. Se está chovendo, melhor ainda, com café. Há episódios ótimos, como a de Annelise Michael e os da Operação Prato, Experiência Quase Morte e etc. E claro, alguns aconteceu comigo. Eu, pessoalmente, não me incomodo com as posições ideológicas, visões de mundo e etc. dos participantes. Acho que o pior defeito que um podcast pode ter nada tem a ver com as opiniões dos participantes, mas com a sua postura. O que mata, e já me fez parar de ouvir alguns episódios de vários programas que sigo, é a displicência. É difícil manter a atenção e o engajamento das pessoas por mais de uma hora, só ali, ouvindo. Se quem faz o podcast não mostrar esse engajamento, fica um saco ouvir o episódio. Esse é outro grande mérito do Andrei, muito obrigado novamente. Apesar das diferenças entre convidados, ou entre os participantes de sempre, eu percebo no Mundo Freak Confidencial a seriedade da abordagem. Seriedade não é sisudez, não é falta de humor. É fazer com que o ouvinte compre a ideia, ainda que não curta o tema a priori. É isso aí, cara. Muito obrigado, Felipe, por essas palavras e tal. Eu acredito que grande parte do nosso trabalho aqui, e é por isso, por exemplo, que eu faço episódio tipo o SCP e o Twin Peaks e Sete Além, que são provavelmente episódios de pessoas que às vezes até ouviram falar, mas não sabem o que é, não demonstram muito interesse, mas pela abordagem, quando a gente explica, às vezes fica interessante pra pessoa. E cara, não me dá maior prazer do que apresentar coisas novas pros ouvintes e que eles a partir daí se apaixonam. Cara, foi isso que me fez me interessar pelo podcast, foi escutando um podcast. Na época eu jogavam RPG Online e eles fizeram um episódio em que eles comparavam as classes do RPG Online com
com aquelas classes históricas, sei lá, o Knight com o Cavaleiro, né? Como é que é o Knight no jogo e como é que é o Cavaleiro, como é que foram os Cavaleiros na vida real, né? No período medieval. Cara, pra mim isso é massa, porque eu tô aprendendo muito coisa legal de uma maneira didática, com pessoas que estão ali numa faixa etária próxima da minha, que tem as minhas referências, que brincam da mesma forma. Isso é o que mais me dá vontade de continuar escutando um podcast, essa vontade de aprender. E eu entendo que cada um vai ter a sua, que você aqui, como sempre aqui, demonstrou a sua. O próximo comentário aqui é do Marcos Vinícius. Eu gostaria de fazer um agradecimento especial, porque a gente citou o Marcos no episódio, né? Ele escutou, ficou super emocionado, gostou bastante, me mandou uma mensagem de áudio, porque os ouvintes antigos, a gente era um pouco mais próximo, né? Porque eram menos ouvintes, e por diversos momentos da vida, a gente acabou se afastando, né? O que acontece, né? O ouvinte às vezes dá uma amadurecida, a gente dá uma amadurecida e muda, a pessoa ganha um novo emprego, não tem mais tempo, vai gerir uma família, tudo pode acontecer aí nesse entremeio. E, cara, até hoje o Marcos não escuta a gente e é muito legal. E ele fala o seguinte: porra, ainda lembro de ter encontrado sem querer o episódio 19 de Creepypasta, da morte do Freakzone, da ascensão do Igor, Keller de leitura de e-mails, a membros da equipe, do grupo maluco do Whats, em que fui o 16º a entrar, olha só, da zona que eu fiz no Twitter pro Andrei convidar a Ju Torres pra falar de serial killers, e que a gente atendeu, da vaquinha que a gente fez pra dar o The Witcher de presente pro Andrei e pro Rafa, a gente agradece muito o presente, a história do espanador que pouquíssimos sabem, em seu Rafael, primeiros freakouts com 10 pessoas, as primeiras camisas que hoje eu só tenho guardado na gaveta, porque não me servem mais. Olha, eu espero que é porque você tá malhando, hein, Marcos? Por favor. Fui o segundo a comprar a camisa, né? A Dênia foi mais rápida que eu, pra quem não sabe, Dênia também é ouvinte nosso. Eu me sinto parte dessa história, me sinto orgulhoso pelas suas vitórias. Terminei esse episódio emocionado. Lágrimas brotaram do meu rosto. Pena que a rotina separou um pouco a gente, mas que vontade de abraçar apertado o Andrei e o Keller a ira. Muita saudade, um salve pra galera antiga do grupo do Whats. Não vou citar nomes para não ser injusto e acabar esquecendo alguém. Cara, Marcos, muito obrigado pela sua mensagem. Sabe que é com muito carinho que a gente tem você como ouvinte, não só você como todos que escutam a gente, que, poxa, se dedicam em alguma maneira, compartilhando o episódio, falando com a gente, agradecendo, né, dando críticas construtivas, participando dos nossos grupos, brincando com a gente. Essa interação é que dá o gás pra gente continuar fazendo. Vamos encerrar essa leitura de comentários e contatos imediatos com o comentário do AJ Oliveira. Ele fala o seguinte: gente, primeiramente, meu parabéns por essa conquista de 200 episódios. Além desse número ser mais que merecido, pausa para a licença carteirada, quem grava sabe o quão difícil é alcançar tamanho status, empenho e perseverança de vocês tiveram por todo o tempo. No ápice do meu pedantismo, antes de conhecê-los, pagava aquele tipinho safado que olhava o insólito com ironia e preconceito para com seus disseminadores. Com alguns chupacus da vida, isso ainda rola, mas não dá pra ser perfeito, não é? Risos. Contudo, pelo menos nesse ponto, acho que vocês me fizeram não só crescer nesse ponto, como tomar nota do quanto esse mundo maluco conta com um pessoal gente fina pra cacete, e que não necessariamente traz o estereótipo bitolado com chapéu de alumínio que tem como objetivo a catequização anti-Illuminati. Cheguei até a gravar um desses 200 episódios com vocês, vejam só, verdade. O AJ gravou com a gente o Livros Estranhos. Hoje, vejo o Mundo Freak como um exemplo a ser seguido, e que inclusive sigo. Um muito obrigado a vocês, Rafael, Keller, Tupá, Ju e companhia. Deixando um espaço especial para ele e Andrei, por serem pessoas maravilhosas e colegas mais que admiráveis. Vocês são incríveis. Vida longa ao Mundo Freak por mais 200 episódios. Até mais, se ninguém for abduzido ou amaldiçoado no caminho. Quando precisar de algo, apenas chamem. Valeu por tudo. Também muito obrigado a Jota. Para quem não conhece o AJ, ele tem um podcast que é o 12 Trabalhos de Escritor. Para você que quer ser escritor, eu super recomendo. É um podcast no formato storytelling, no qual ele faz diversas entrevistas, é super bacana, vários autores muito irados, tem inclusive entrevista comigo, que não é só tô irado, e com a Ira, pra falar sobre crowdfunding. Se você tem dúvidas sobre crowdfunding, vai lá escutar esse episódio que ficou super show de bola. 12 trabalhos do escritor, corre lá. Então é isso, gente, muito obrigado, 201, abre aí, começa, dá o tiro, a largada para mais 200 episódios, e espero que vocês fiquem ainda com a gente. E, é claro, não olhem para trás.
André, mano, só fazer uma observação pra você, cara. Você falou é interessante 8 vezes em 45 segundos. Ah, tá. Então, O Tem que editor dar uma vai. cortada aí, não é interessante. editor, coloca mais uns 16 interessantes. Eu acho que é interessante. É interessante. E é interessante. Isso eu acho muito interessante, né? Eu acho isso interessante. É que quando você não é especialista em nada, você fala várias coisas. Você usa várias muletas pra o pessoal achar que você é inteligente. Mas enfim. Cai a máscara. Alcançar! Ser alguém com o poder maior que você já tem. Liberdade a correr! Correr pelo céu. Era pra fazer dueto. Unidos, vamos triunfar. Você nossa luta é o quê, cara? Pra valer Vou mostrar meu valor. Dragon Ball Z. Meu compromisso é sempre vencer! Muito foda. Vamos lá. Lucas, tudo certo? Tudo certo. Belezinha. Vamos gravar então. Pauta na mão? Pauta na mão. Pauta na Caralho, piada mais velha que minha avó. Eu ainda cai, Jesus. Pra quem não lembra, o nosso episódio número 1 do Mundo Freak Confidencial é sobre o Roswell, né? Onde tá eu, o Rafael e o Léo, ex-mitocôndria. Quem não quer mais que eu chame ele de mitocôndria. Exato. Calma aí, a Ira agora não tá sabendo. Não tá sabendo da nova? Não, que história é essa? Que absurdo é esse? Eu fui no Freakout e o Léo reclamou. O que ele reclamou? Ah, porque você não deixa o apelido morrer, porque é só você que me chama de mitocôndria. Ô, filha da puta, eu não recebi o memorando que você queria trocar de apelido, não, filha da mãe. Caramba, faz o Rapaz. quê? 4 anos vocês chamam ele de Léo Mitocôndria só? 5 anos chamando da mesma coisa. Ele é o Léo mitocôndria, caralho. mundofreak.com.br